Então, Gabriel, pode passar? A gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia do pé diabético, né? A gente sabe que a fisiopatologia do pé diabético ela gira em torno de três fatores, que é a tríade clássica, que é a neuropatia, a isquemia e a infecção. Isso tudo vai resultar na úlcera, na infecção e posteriormente na gangrena. No caso da neuropatia, a gente vai focar principalmente na parte da perda de sensibilidade, que vai acabar gerando aqueles traumas despercebidos no paciente diabético. E a parte da isquemia vai ser aquela vasculopatia macro, que é a vasculopatia mais clássica, tirando a micro. E aqui vai focar na parte da falha da cicatrização, que vai acabar evoluindo para uma necrose. E a infecção vai ser por causa da imunidade alterada devido àquela cascata inflamatória crônica que vai estar no indivíduo. Pode passar, Gabriel. Aqui na parte da vasculopatia, essa imagem, ela explica de uma forma bem sucinta. Você pode dar um zoom onde você está vendo o pâncreas? Onde você está vendo o sanduíche aí de gordura? Aqui a gente vai entender como é que ocorre a parte da vasculopatia. E ela vai ocorrer com a parte da resistência insulínica e a parte da hiperglicemia. Como vocês estão vendo, tem o pâncreas aqui, o pâncreas ele vai secretar a insulina e a IGF-1, que é um fator de crescimento que é semelhante à insulina. E eles dois deveriam atuar promovendo a captação do músculo, que está aqui do lado do pâncreas. E quando ele faz essa captação, ele faz a captação da glicose do músculo e também no tecido adiposo. Só que no paciente diabético não ocorre essa captação da glicose e essa secreção da IGF-1 e da insulina de forma correta. No diabetes tipo 2, a gente vai ter uma resistência periférica à insulina. Aí vai acabar diminuindo essa captação da glicose no tecido adiposo e no tecido periférico. E vai acabar aumentando a gliconeogênese hepática, que é quando o nosso fígado ele faz um trabalho a mais para que o ciclo da insulina ele funcione. E vai acabar gerando uma disfunção da IGF-1. Por quê? Porque ela não vai estar sendo secretada corretamente. Porque o pâncreas não vai estar funcionando. Aí isso tudo vai acabar gerando a hiperglicemia crônica. E isso vai acabar gerando o estado de inflamação crônica basal. A gente vai ter uma inflamação a todo momento. E o efeito da hiperglicemia, ela vai atingir alguns tecidos. E vai ser principalmente a parte da parede celular, que é aqui, onde está falando a disfunção do endotélio. Ali a gente vai ter que a glicose ela vai provocar a glicação de proteínas, que é aquele processo quando a glicose ela se liga de forma irreversível às proteínas, aos lipídios e aos ácidos nucleicos. Aí isso tudo vai acabar causando um estresse oxidativo e formando os AGEs, que são os produtos finais. E esses AGEs, eles vão acabar gerando a disfunção endotelial, por quê? Porque vai tá causando dano no vaso e ele não vai estar se regenerando. Aí vai causar aquela inflamação crônica vascular por causa das citocinas e das interleucinas que vão estar sendo liberadas na corrente sanguínea, e também o estado protombrótico vai estar exacerbado. Por quê? Porque faltou de Von Lebrun, que é aquele da cascata de coagulação, ele vai ter um aumento. Aí ali a gente vai ter uma fibrinólise em ação. Então a gente vai estar favorecendo o processo de formação de trombo. E outra coisa que também vai estar aqui é a parte da disfunção hormonal. Como? O óxido nítrico, ele vai estar em queda. E ele é um vasodilatador. E ele acaba inibindo a cascata plaquetária. E, por consequência, ele inibe a parte da inflamação. Quando ele está em queda, a gente vai ter uma vasoconstrição persistente. E isso vai acabar alterando o tônus, o tônus vascular. Aí a gente vai ter uma vasculopatia funcional. É aqui que vai acabar gerando a gênese principal da vasculopatia. O que ela vai causar? A partir daí vem aquelas complicações macros e micro. Na parte da vasculopatia macro, que é a principal vasculopatia, é quando ela atinge aqueles grandes vasos. Aí vai estar presente principalmente a arteriosclerose, porque ela vai estar mais acelerada, que é aquele depósito. Aí aqui a gente vai ter
DAC, que é a doença arterial coronariana. A gente vai ter um paciente tendo uma grande ocorrência de infarto e angina. A gente vai ter também a DAAP, que é a periférica. É aqui que a gente vai ter a isquemia dos membros inferiores e aquela alteração de marcha. O paciente ele vai estar claudicando. E também ele pode evoluir para um déficit neurológico. E é nesse momento que a gente vai associar as complicações microvasculares, que é quando ocorre na microcirculação capilar. É que a gente tem a principal, que é a retinopatia diabética, que por causa desses pequenos vasos vai estar ocorrendo pequenas hemorragias, e essas pequenas hemorragias vão acabar liberando e proliferando micro-organismos naquele local, e vai gerar a proliferação de um exudato e, posteriormente, uma cegueira. E tem a nefropatia diabética, que é quando atinge a microcirculação dos rins, porque aqui a gente vai ter o quê? Um espessamento da membrana basal, e esse espessamento da membrana basal vai gerar uma proteinúria e vai evoluir para uma doença renal crônica. E tem a neuropatia diabética, que é aquela que a gente vai focar mais um pouco para ver a parte da evolução para ósteo. Aí, na parte da neuropatia diabética, a gente vai ver que vai ter uma lesão dos nervos sensitivos, motores e autonômicos. Aí tem a redução da sensibilidade protetora e que vai predispor a ulcerações de deformidade. Passa aí, Gabriel. Mas como é que essa neuropatia ela ocorre? Ela vai ocorrer quando a glicose ela vai afetar os vasos nervos. Acho que é assim que fala, posso estar falando errado. Mas esses vasos, eles são pequenos vasos que vão nutrir os nervos periféricos. E quando a gente tem o excesso de glicose ali, ela vai lesar esses vasos por meio de alguns mecanismos. Aí a gente tem 4 vias. Aí a gente tem a via do pólios, que é quando a glicose é convertida em sorbitol. E essa conversão ocorre dentro do axônio, por meio da enzima aldose redutase, que vai acabar se acumulando dentro desse axônio. E esse acúmulo intracelular gera um edema axonal, que vai acabar gerando uma disfunção na célula de Schwann. Aí não vai acabar passando a condução nervosa e vai ter um consumo de NADP, que é o consumo da energia da célula nervosa. E vai acabar fazendo o quê? Isso tudo vai reduzir a glutatonina, que é um antioxidante. E esse antioxidante vai fazer o quê? Se eu tenho uma redução? Vou estar gerando um estresse oxidativo. Então, eu vou estar oxidando esses pequenos nervos. Aí eles não vão estar se regenerando. E a outra via é por causa da formação dos AGEs, que é aquela parte mais inflamatória. Como eu tinha falado para vocês, a glicose lá no início, ela vai se ligar de forma irreversível às proteínas e aos lipídios e vão formar esses AGEs. E eles vão acabar danificando as proteínas que fazem a estrutura nervosa e vai acabar reativando uma cascata inflamatória dos receptores de inflamação. Aí vai gerar uma apoptose neural por causa disso, porque vai estar em constante inflamação nervosa. E a via do estresse oxidativo vai ser formada por essas duas vias. Como? Porque eu vou ter a hiperglicemia ativada por causa das mitocôndrias, que elas vão ativar, vão produzir os radicais livres. E esses radicais vão causar o dano na parte do DNA e das proteínas que se ligam lá à glicose e aos lipídios neurais. E vai aumentar cada vez mais a apoptose. Só que aqui a gente vai ter a maior perda funcional dos nervos periféricos, porque além daquela apoptose natural, ele já vai estar exacerbado. Em decorrência disso, a gente vai ter a isquemia nervosa, que é a microangiopatia, que é quando tem aquela disfunção nos vasos nervos, que eles não vão estar nutrindo os nervos. A gente vai ter aquela queda do óxido nítrico, vai fazer aquela cascata sem fim. A endotelina 1, ela vai acabar aumentando a vasoconstrição, que é um receptorzinho. A endotelina ela vai se ligar a um receptor e a irrigação do nervo ela vai acabar ficando comprometida. Aí isso tudo vai gerar o quê? Uma hipóxia crônica. E acaba fazendo o quê? A degeneração axonal progressiva. Pode passar. É nesse momento que a gente tem que entender quantos tipos de neuropatias existem.
como é que vai estar sendo gerada, porque é a partir de cada nervo. A gente vai ver que tem a neuropatia sensitiva, que é a principal neuropatia do diabético, que é quando a gente vai ter a perda da sensibilidade, principalmente a sensibilidade protetora, a de pressão, temperatura e dor. O paciente ele não vai sentir aqueles pequenos traumas, microtraumas, a formação de bolhas e tampouco a perfuração ou calor, ele não vai sentir que está em processo inflamatório. Essas lesões elas vão passar despercebidas e não vão ser tratadas. Aí, posteriormente, tem a neuropatia motora, que é quando a gente atinge o músculo intrínseco do pé. Gabriel vai abordar mais lá na frente. Aí, isso, quando atinge o músculo intrínseco do pé, vai acabar causando o desequilíbrio muscular. Aí, esse desequilíbrio muscular vai estar gerando a marcha claudicante que eu tinha mencionado lá no início. Aí, a partir disso, o paciente ele vai tentar ter uma adaptação muscular e óssea, vai acabar gerando aqueles dedos em garra, o hálux valgus, a cabeça do metatarso elas vão ficar mais proeminente para que o paciente ele possa conseguir aquele equilíbrio que ele perdeu. Aí, nesse momento, vai gerar as áreas de pressão anormal. Aí vai estar formando o quê? As calosidades. E a partir dessas calosidades, a gente vai estar aumentando a pressão naquele local e vai aumentar o surgimento de úlceras de pressão. E tem a parte da neuropatia autonômica, que é quando a gente não foca tanto na nossa parte, mas é quando a gente tem a diminuição da anidrose, que é a parte da sudorese. Aí a pele ela fica mais seca e mais fissurada. Aí aqui a gente entende por que a pele do diabético ela é tão sensível. Por quê? Porque ele não tem aquela hidratação que o corpo deveria ter. Essa vai ser a janela de entrada para os micro-organismos que a gente vai abordar mais um pouco lá na frente. E a partir daí a gente vai ter uma diminuição do controle vasomotor. Então, a gente vai ter uma perfusão desregulada totalmente por causa disso, porque perdeu a barreira da pele de proteção. A partir daí, a gente vai ter essas alterações que eu listei para vocês, como a perda de sensibilidade, a deformidade, a pele seca e as fissuras, e a falta de dor, e a inflamação em cascata. Pode passar. É aqui que a gente tem um outro triângulo, que é o triângulo da úlcera neuropática, que é quando a gente tem a perda de sensibilidade. Aí, a perda de sensibilidade sensitiva, a gente tem o trauma repetitivo, que vai gerar deformidade óssea e muscular. A partir daqui, a gente vai ter um ponto de pressão e atrito, que vai ser exacerbado pela pele seca ou fissurada, que vai ser a porta de entrada para as bactérias. Aí todo esse processo ele vai ocorrer sem dor, é o que vai acabar retardando o diagnóstico do paciente. Pode passar. Pode dar um zoom que vai ficar melhor deles verem, por favor. Aqui a gente tem que entender também a classificação das neuropatias diabéticas. Como é que funciona? A neuropatia diabética tem a neuropatia difusa e a neuropatias focais. A neuropatia difusa, quando a gente passa para a neuropatia sensitiva-motora. A sensitiva-motora vai ser a forma mais comum dos diabéticos. Ela vai ter um início insidioso, mais progressivo e vai ser mais simétrico. É aquele padrão que a gente aprendeu de bota e luva. O paciente ele não vai estar sentindo, porque ele vai estar com a sensação que está com uma bota e com uma luva. Aí aqui vai ter as fibras finas, grossas e mistas. As finas elas vão ser responsáveis pela dor em queimação, a lodinia, a perda térmica e tátil. E as grossas é a parte de propriocepção, a ataxia sensitiva e dos reflexos que vão estar abolidos. E as mistas, elas vão ter essas combinações misturadas, tanto de fina como de grossa. Aí o que é que importa nisso aqui é que, com a perda da sensibilidade protetora do pé, a gente vai ter a maior propensão a formar aquelas úlceras neuropáticas. E tem a polineuropatia autonômica, né? Que vai acometer aqueles nervos que controlam as funções das vísceras e autonômicas. Aí tem quando vai focar na parte cardiovascular, geniturinária, sudoromotora, gastrointestinal e metabólica. Na cardiovascular, a gente vai ter aquela hipotensão ortostática. É isso que vai causar, culminar também para a parte do desequilíbrio junto com as fibras grossas, junto com as fibras grossas.
Aí aqui também a gente vai ter uma taquicardia, e na parte da geniturinária, que não importa tanto para a gente aqui nesse sentido, o paciente ele vai ter uma disfunção erétil e ele também não vai ter o controle completo da sua bexiga. E a sudoromotora é aquela que eu tinha dito a vocês, da parte da anidrose, a produção de suor, aquela da hidratação. Ele não vai ter. Aí ele vai tentar ter uma hiperidrose compensatória nas mãos. O corpo vai tentar fazer essa regulação. Tanto que a gente vai ver o paciente aqui, ele vai ter uma pele mais hidratada nas mãos, mas mais seca, mais fina, mais fissurada nos pés, que são as regiões que mais sofrem com a diabetes. E tem a neuropatia atípica, que também não vai ser tão importante para a gente, na verdade. Que aqui a gente vai ter a parte da caquexia diabética, que é quando aquele paciente já está evoluindo com um quadro muito grave. Aí ele vai ter aquela parte de perda de peso, porque ele vai estar sentindo uma dor neuropática. Mas na parte da neuropatia focal, a gente vai ter por causa pelas mononeuropatias, que vai acometer alguns nervos específicos. A gente tem a do nervo mediano, que tem a do túnel do carpo, a do tibial posterior, que tem a do túnel do tarso. Aí ele vai sentir uma dor plantar, uma disestesia. E a do fibular comum, que aí ele vai ter o pé caído, a incapacidade de dorsiflexão. E tem a miralgia parestésica, que ele vai ter uma compressão do nervo cutâneo lateral da coxa. E tem a parte da ocular, que também não é tão importante para a gente, mas é quando ele vai ter a paralisia do terceiro, do quarto, do sexto par craniano. Aí ele vai ter aquela visão, a dupla visão, a diplopia. E tem as radiculopatias, né, que é quando acomete mais as raízes torácicas, lombares ou cervicais. Aí aqui o paciente ele já vai ter uma dor intensa, já vai ter uma fraqueza muscular mais proximal e uma miotrofia. Pode passar. Mais o favorecimento dessa parte inflamatória em relação à parte anti-inflamatória, né? E essa hiperglicemia, ela gera uma estase sanguínea e isso progride para um dano neural. Então a gente tem o contexto da diabetes, o estresse oxidativo com diminuição de principalmente de óxido nítrico e a gente não tem vasodilatação, associa a estase sanguínea, a inflamação e essa desregulação entre produto final de glicose e receptor para glicose. Então acaba que a gente tem uma resistência periférica à insulina que vai provocar neuropatia. Quando a gente provoca neuropatia associada à inflamação, a gente induz liberação de TNF-alfa e isso começa a liberar sinais de calcificação endotelial. A gente consegue ver aqui que a inflamação, né, aumenta as citocinas, IL-6 e TNF-alfa. No caso que eu não citei, mas seria IL-4 e IL-10, as anti-inflamatórias. Você aumenta essa proteína aqui, a RANKL, né, que vai ativar osteoclastos e não suficientemente. Quando você reduz substâncias vasodilatadoras, você faz com que as células endoteliais, principalmente aqui as de músculo liso, elas deixam de ser células endoteliais dos vasos normais e passam a expressar como se fossem osteoblastos, né? E a partir disso você começa a calcificar os seus vasos. Obviamente, calcificando os vasos, a gente vai deixar de fazer todo aquele transporte sanguíneo, né? Então a gente gera um ambiente muito mais hipóxico do que tudo. E além disso, com essa ativação aqui da RANKL, você tem os osteoclastos que vão acabar, né, gerando destruição óssea e a partir de fraturas, a partir também do trauma, né, do próprio trauma, e é um ciclo vicioso, porque se você tiver uma fratura, vai ter novamente inflamação e a cascata vai continuar. Então é a partir disso aqui que a gente vai ter que as deformidades ósseas elas vão acontecer. E não regeneram, né, obviamente, porque você tem uma calcificação vascular, então você não tem um aporte sanguíneo que seria necessário para você conduzir a formação de um calo ósseo. Bom, aqui só em questão de alguns dados, né, de deformidades osteoarticulares, a gente tem que, principalmente os pacientes que têm úlcera, né, eles têm calcificação vascular, mais da metade deles. Pacientes com osteomielite também têm seu grau de calcificação vascular, pelo menos 66%, de acordo com o livro, né. E pacientes que têm Charcot, né, o pé de Charcot, tem calcificação vascular também. Eu fui tentar pesquisar, porque toda vez que eu pesquisava pé diabético, vinha o nome pé de Charcot associado. Eu vi que eram coisas diferentes, né, que chama de osteoartropatia de Charcot.
ele considera uma complicação já do diabetes, né, que é a tríade neuropatia, calcificação vascular e uma extensa osteólise no local, né? Só que na literatura eles acabam tratando como termos intercambiáveis, né? O pé diabético, o pé de Charcot e tal. E esse pé diabético, né, você tem a destruição dos tecidos moles, essa doença arterial periférica, como o Eduardo já falou, e essa calcificação vascular associada a uma osteólise. Então é claro que você danifica o osso e vai danificando todas as partes moles ao redor, vai ulcerando, e a partir disso você gera um microtrauma repetitivo, porque como você tem também essa neuropatia, você tem um paciente que ele não sente dor, ele tem hipoestesia, né? Então acaba que qualquer trauma que acometa a região vai continuar sendo provocado, e a partir disso você tem tanta destruição osteoarticular. Só um instante aqui, pé de Charcot, ele pode ter várias etiologias, sabe? No passado, ele era muito comum na sífilis terciária. O que causava isso? Era uma coisa comum na sífilis, que era a destruição das fibras de propriocepção, que dá como é que se diz? Propriocepção, você saber onde a articulação está, como é que se diz? Todo esse mecanismo de feedback que você tem para saber exatamente onde está a sua perna, o seu braço, etc. Através desses receptores. Então esses pacientes perdiam essas fibras que elas vêm junto da sensibilidade vibratória, né? Pela coluna posterior. Então, com isso, os pacientes que tinham essa característica terciária, eles acabavam destruindo articulações, entendeu? Porque eles, como eles não tinham esse feedback, eles usavam a articulação de maneira bem errada, com movimentos, traumatizava e tudo, e acabava destruindo as articulações, né? Eles também não tinham essa parte sensitiva nas articulações, então começaram, quando você tirava o raio-x, a articulação estava totalmente destruída, né? Então a mesma coisa ocorre no pé diabético, só que a sífilis não é mais comum, né? A sífilis terciária, porque tem que passar primária, secundária, até lá já tratado. Mas antigamente não tinha tratamento, né? Século passado. Então acontecia, era uma das principais causas. Hoje é o diabetes, que é longe a principal causa, né? Mas só saber que qualquer etiologia que interfira nessa propriocepção, sensibilidade articular, pode causar essa artropatia, né? Então, uma das coisas do pé diabético que é pouco entendida, né? Principalmente pelos cirurgiões que não são ortopedistas, né? Pelo cirurgião plástico, etc., que vai tratar essas patologias, o vascular. Então, não tem às vezes, esse entendimento aí de todo esse colapso que causa ósseo, articular, né? O pé colapsa, o arco plantar, tudo começa a ter pontos de pressão a nível da cabeça, do colo do talos, da cabeça do talos, começa a fazer pressão no solo, aí abre ulcerações. Então você tem que ter essa visão geral quando está avaliando, para avaliar todas as estruturas, né? E além de tudo, como você falou, tem essa destruição óssea, osteoplástica, então o osso já está mais propenso a ser destruído, né? A ser deformado, né? Porque tem essa osteopenese. Na sífilis era o contrário, era mais plástico, o osso estava bem branco. Mas na de Charcot ele tem essas alterações também, que é como diabetes. Então, os pacientes geralmente têm quadro osteopênico, o osso tem uma reabsorção, né? Osteoclastos reabsorvendo aí. Então tem todo esse vai deformando as articulações, vai dando artrose, etc. Né? Mas a principal consequencialmente é as úlceras, né?
Fala, chefe, tô por aqui já, viu? Tava na estrada. Vamos lá, Marcelo, vamos lá. falando. Você já está aí pronto, Marcelo. Então você pode falar aí melhor do que eu aí. Uma coisa que é bom de pedir para vocês, tá? É sempre dividir, tá? São diagnósticos diferentes, por exemplo, na verdade, dentro da mesma doença. Então, a gente tem a artropatia de Charcot, a gente tem a úlcera, a gente tem o pé diabético infectado, a gente tem a necrose gangrena, por exemplo, e todos eles podem estar juntos ou podem estar separados. Você não tem como juntar tudo no balaio só, tá? São doenças diferentes dentro da síndrome geral que é a pé diabético, entendeu? Então, por exemplo, o paciente com artropatia de Charcot, ele pode fazer uma deformidade que pode ter uma úlcera? Pode. Ele pode fazer uma deformidade que pode ter uma úlcera e pode ser um pé diabético infectado? Pode. Então, eles são 3 diagnósticos, por exemplo. Insensível? Pode. Isso é o que a gente tem que iniciar. Então, quando você paciente diabético e tem insulino dependente há mais de 5, 10 anos, é aquele tipo de paciente que você tem que avaliar se ele não tem artropatia de Charcot, entendeu? Principalmente se ele tiver uma deformidade no pé, como pé plano, por exemplo, que é a mais comum, e porque o Charcot é mais comum ser no médio pé, então ele fica o pé plano. Então, se o paciente tem um pé plano de um lado e do outro é normal, ele tem a cava do pé, você tem que pensar em Charcot, mesmo que seja já numa fase regenerativa mais posterior, entendeu? Então, ele pode ter todos esses diagnósticos tudo junto, ou pode ter coisas separadas. Ele pode ser um pé diabético só simples, que tem o pé insensível, que é pelo Semes-Weisten lá que a gente vê, né, o filamento. Ele pode ter um pé insensível com úlcera, mas por uma alteração anatômica dele mesmo, onde o calçado que está machucando, que não tem nada a ver com Charcot. Ele pode ter uma úlcera pelo Charcot, entendeu? Quando está ativo e com deformidade, que, por exemplo, já tive paciente que tinha uma úlcera do pé diabético no tornozelo. Poxa, mas no tornozelo não é zona de carga. Sim, mas ele tinha uma artropatia de Charcot do tornozelo que causou uma deformidade em valgo e uma instabilidade do tornozelo. Então, quando ele pisava, o tornozelo dele estava pisando no chão, o malelo medial, por exemplo, entendeu? Esse paciente chegou até a precisar de amputação depois, por conta da deformidade grosseira. Então, são diagnósticos diferentes que a gente tem que estar atento, entendeu? E acabar fechando e não englobar tudo num cesto só como pé diabético, no final das contas. Isso, perfeito. Então, a ideia é justamente isso, avaliar o paciente com todas as né? Se tem hipersensibilidade, tem neuropatia, se tem problema vascular, que tipo de problema vascular, se é mais aterosclerótico, se é mais microangiopático, se a parte óssea, se ele tem Charcot, se ele tem... Qual é o problema, né? Se é dedo em garra, por causa da neuropatia diabética, né, que também causa problema de pressão, cabeça de metatarso, ou então feriu as interfalangianas, né, no calçado. Então, tudo isso tem que fazer para ter um tratamento, né? Se está infectado, se não está, né? Tudo isso como o Marcel falou, fazer uma avaliação toda para ver todos os... A história típica do Charcot, né? É o paciente que teve um trauma leve no pé e não percebeu. E aí acabou ativando aquela vermelhidão, rubor, calor, etc. no pé. Já tive casos de paciente que estava tipo, há 4 meses tomando semanalmente ceftriaxona no posto de saúde, com diagnóstico diferencial de uma celulite, por exemplo, de repetição, entendeu? De Ehlers-Danlos. E ele estava indo toda semana tomar, porque a grande diferença é que é um rubor hipervascular. Então, um dos testes que a gente faz na rotina mesmo, por exemplo, é mandar o paciente elevar o membro, elevar o pé. Quando se for uma infecção, um pé diabético infectado, uma celulite infectada, ele não vai sair aquele da vermelhidão. Mas quando você eleva o membro acima do tronco de um paciente com artropatia de Charcot, o pé volta a ficar branco normal, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Eu tenho um vídeo desse, posso mandar para vocês depois. Isso. É só levantar o membro. Se levantar o membro e ficar branco, sabe que é a artropatia de Charcot, ativa, inclusive, que tem as fases dela, né? Que não vem o caso dessa aula, no caso, falar só de Charcot, inicialmente. Certo. Vamos, muito bem. Vamos lá. Show.
Aí só a questão de diferenciação, né? Anatomia, como a gente já sabe, mas só para relembrar, principalmente aqui, né? O forefoot do inglês, o midfoot e o hindfoot, né? Na literatura geralmente está dividido assim. E também para a gente lembrar das articulações, principalmente a talocrural, a subtalar, aqui a mediotársca e aqui também a Dillis Frank, né? Que são pontos que comumente eles estão associados à fratura por conta dessa sobrecarga, né? Que se torna anômala aqui e também a parte aqui da parte plantar do pé, que tem um colapso, né, e por isso você tem impactações nessas regiões. Bom, eu trouxe principalmente as deformidades mais comuns, né, para não tomar muito tempo, e aí eu trouxe primeiro a em equino, né, que tem uma prevalência de 10 a 3% dos diabéticos, nesse caso, e ela geralmente é gerada a partir de uma limitação do movimento, né, da dorsiflexão do pé ali, da articulação do tornozelo, porque você tem uma contratura do tendão de Aquiles. A literatura fala que você tem uma torção anatômica do tendão, e isso favorece também, né, principalmente na parte que ele vai se inserir no calcâneo, isso favorece a essa contratura, mas geralmente é mais gerada a partir do encurtamento do tríceps sural, né, do sóleo e do gastrocnêmio, que vai gerar a bainha tendínea comum, né, que vai fazer a inserção aqui a nível do calcâneo. E aí a gente tem principalmente deposição de fibras de colágeno e essa calcificação do tendão, aí você perde força, né, e elasticidade. Então, quando você vai testar aqui no paciente, você pode fazer uma dorsiflexão passiva do pé, né, nessa articulação do tornozelo, e aí você vai ver que não consegue fazer totalmente o arco da dorsiflexão como um todo. E isso daqui vai acabar gerando, né, o Dr. Marcelo e o Dr. Alex acabaram falando, que são as ulcerações. Você tem uma distribuição anômala do peso, e como o Dr. Marcel falou, principalmente na região do médio pé, como eu tinha falado lá. E aí você tem, geralmente na cabeça do metatarso ali, na articulação de Lisfranc, né, pontos de distribuição anômala, então você tem uma alta pressão plantar. E isso contribui para você formar calosidades, né, essas deformidades ósseas, essas pontiagudas, né, que acabam fazendo ulcerações. E também é muito comum você ter essa imobilidade, porque já que o paciente ele não consegue fazer o movimento todo de dorsiflexão, você tem essa atrofia do fat pad, né, da bolsa de gordura que tem aqui, e você acaba colabando, formando o pé chato, o pé plano, né, e também espessando a própria fáscia plantar, e alguns pacientes podem até evoluir com fascite plantar nessa região. Outra coisa também que é muito comum é você ter mudanças compensatórias articulares, porque você não tem um eixo do tendão funcionando, então acaba que você sobrecarrega principalmente a subtalar e a médio-tarsal, criando instabilidades. Então o paciente pode ter, além do pé plano, pode ter também deformidades em valgo e tudo mais. E eu vi que, de forma geral, você conseguia pelo menos resolver essa parte aqui com o alongamento do tendão do calcâneo, que eles utilizam essa Sim. sigla na literatura. O paciente tem um Aquiles curto, né? Então ele pisa com o antepé, entendeu? Ele pisa primeiro com o pé, com a parte da frente do antepé, com a cabeça dos metatarsos. E aí, como tem esse fat pad afiado, ele vai fazer úlcera nessa região, entendeu? Então tem que dar muita atenção a calos nessa região quando você vai avaliar pré-diabético por conta disso. Porque o calo é o sinal inicial que está fazendo um atrito no calçado. Então, na maioria das vezes, os pacientes, como quando a gente acompanhava, a gente avaliava, a primeira coisa que a gente olhava, tira o sapato e mostra a palmilha, porque todos os pacientes diabéticos lá da gente usava calçado para pé diabético específico e palmilha para pé diabético específico e microespuma. Então, se ele tivesse causando alguma deformidade, algum amassamento naquela região da palmilha, a gente mandava reformar a palmilha e desenhava com a caneta no local da palmilha onde estava, para aumentar a depressão naquela área, para distribuir a carga para os outros locais que não estavam tendo aquele desgaste anormal da palmilha, entendeu? Que são as mudanças compensatórias que você falou, né? A gente vai compensar no tratamento, entendeu? Entendi. Interessante. Bom, outras deformidades também que acabam sendo mais crônicas, né? Depois da parte aguda, é você perder o ângulo positivo de inclinação do calcâneo. Tanto que a gente vê aqui, isso aqui é um pré-operatório, né? De um tendão do Aquiles encurtado, esse aqui é o pós-operatório, e você vê que você tem uma angulação positiva aqui, né, que seria nessa região, você tem a cava do pé, nesse caso seria um pé plano. Então você acaba perdendo esse ângulo, e como vocês podem ver também, tem a perda do ângulo de Mary, né, eles falam que é entre o primeiro meta e o talos, tá vendo que aqui fica mais negativado e aqui fica positivado, e acaba que você tem uma impactação, né, nessa região aqui,
e é muito comum, quando você faz essa impactação, você deslocar a fratura, né? E a partir disso você gera um mecanismo de superimposição óssea, principalmente, como eu mostro nessa imagem aqui, que você tem que a base dos metas, né, elas meio que encavalam, né, superimposicionam sobre os cuneiformes, ou até mesmo sobre o navicular e o cuboide ali. E eles falam que você tem até um achado patognomônico de Charcot, que quando você tem esse pé plano, você pode procurar na radiografia lateral e você, na maior parte das vezes, você vai achar nessas deformidades ósseas e esse encavalamento nessa região por conta desse próprio mecanismo de superimpactação que gera proeminência óssea e acaba gerando ulceração. Essa imagem aí é um charcosão ativo, né? Na verdade, já consolidado, né? A terceira imagem. É um charcosão típico, já em fase de consolidação óssea, que já está consolidado, entendeu? Geralmente quem cai aí é o navicular ou o cuboide. Mas o cuboide, como está mais próximo do solo, ele tem que cair menos para começar a fazer uma úlcera plantar nessa região, entendeu? Então a gente fica muito ligado nisso, porque isso dá muita úlcera. E a gente tem que fazer exostectomia às vezes para tirar esse pedaço de osso que está aí. Ou cuboide ou navicular. O navicular, como é mais alto, né, que é a coluna medial, ele tem que descer muito até o solo para dar uma úlcera medial, por exemplo. Mas o cuboide, como já está embaixo, ele desce bastante e ele luxa para plantar e aí começa a fazer úlcera nessa região mesmo, quando tem um Charcot que dá essas instabilidades. Eu até trouxe essa imagem aqui que mostra o cuboide, como o senhor falou, né? Você tem a tensão aqui do calcâneo, do Aquiles, né? Acaba com essa força aqui de deformante e o cuboide descendo. Isso. Aí eu vi, professor, que esse tratamento para essas deformidades em geral seria, né, você alongar o tendão, alinhar as articulações aqui, né, tanto a metatarsal ali, a de Lisfranc, e algumas vezes você tem que usar a distração com o Elisaro. Dependendo da avaliação inicial, tem que ver a questão da osteopenia, porque o Elisaro a gente vai usar mais para pacientes com deformidades muito grosseiras e que tenham osteopenia que o parafuso não segura. Mas, por exemplo, o tratamento padrão ouro hoje no mundo, ele é o beaming, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vi muito Elisaro quando eu estava vendo essas fraturas. O beaming são vários parafusões, assim, ó. Vocês não sei se estão vendo aí. Sim, eu vi também. Um entra no primeiro metro, outro entra no quarto metro e o outro na subtalar. É meio que uma artrodese in situ, né? Sem abrir a articulação, entendeu? Porque já está tudo quase fundido ali e eles acabam que passam o parafuso direto, entendeu? Ou as superconstruções, né? Com placa, parafuso e tudo mais. Você vai abrir tudo aí, botar tudo no lugar, posicionar e deixar aquele pé todo duro. Vai deixar mais ou menos o tornozelo ali se ele não tiver acometido pelo Charcot, basicamente, na reconstrução. E o resto vai ficar duro. O paciente não sente dor no pé, então ele teoricamente vai andar com aquele pé duro, entendeu? Não tem problema. Só com as proteções necessárias depois. Isso são cirurgias bem extensas, né? Então, às vezes, os pacientes complicam demais, necrose, descenso, infecção. Problema de pele, dá problema de pele, dá problema Isso que eu acho interessante também, às vezes, fazer os retalhos, as coisas, melhoramentos de pele, até para poder fazer essas cirurgias grandes, assim. Vamos lá, minha gente, vamos em frente aí. Então, uma coisa complicada, né? É o que eu digo sempre. As pessoas não têm noção de nada disso. É uma noção muito superficial, se está infectado, se não está, etc. E o pessoal é muito agressivo, né? A rotina da Queracazil, quando vê um paciente desse, chefe, é amputar, né? Você viu a deformidade dessa, amputa na canela e acabou. Não, põe na canela. Vai vascular fazendo fêmur, eles não querem saber, não. Vamos lá. Essa parte também, outra é a consolidação viciosa, né? Que acaba também, às vezes, gerando a pseudoartrose. Mas muito pelo mesmo mecanismo, de distribuição inadequada do peso, aí você tem aquela frouxidão de partes moles, porque o osso, ele vai ficando osteopênico, mas também tem uma infecção que às vezes está lastrada, que acomete também os ligamentos ali, a sustentação. Né? Então você gera uma deformidade porque você tem um peso que ele começa a ser distribuído de forma anômala. Né? E aí você tem essa osteopenia, né? Essa sobrecarga articular inadequada, e aí você acaba fazendo esse encavalamento. Então é muito comum que você tenha deformidades aqui em valgo, né? Você tenha essa oscilação a nível da articulação, e aqui, como vocês podem ver, né, um deslocamento a nível mais anterior, né? Que seria posterior, que seria anterior, que acaba tendo
também por conta dessa consolidação viciosa e que com o tempo, né, vai calcificando, como o Dr. Marcel falou. E aqui eu achei curioso foi essa imagem, né, do Elizardo, que o tratamento seria em questão de retração, né, antero-posterior e lateral para conseguir fazer a correção. Aqui também passa rápido nas fraturas, porque são muitas categorias. Aí eu vi que estava associada a essa classificação de Hardcastle, que você teria fraturas aqui a nível dos metas, né? Todos os metas, aqui só o primeiro meta, aqui o primeiro meta fixo e os demais, né? Aqui com a fratura de cuboide medial, fratura do navicular, a fratura do metatarsal, está aqui bem na base do meta aqui em cima, e aí a fratura do cuboide nessa região. Essa classificação de Hardcastle é mais para fratura e luxação a nível da Lisfranc, tá? Então, quando você tem um Charcot do médio pé, por exemplo, esse é um dos diagnósticos diferenciais, que é a fratura de Lisfranc ou é um Charcot que está ativo, entendeu? São diagnósticos diferentes, porque até a fisiopatologia é diferente, porque a fratura em si você vai fixar como um paciente normal, entendeu? Mas se é um Charcot, o tratamento é completamente diferente desse tipo do que traz a classificação para as fraturas, entendeu? Então, a gente usa mais a classificação, por exemplo, de Brodsky para o Charcot do que a Hardcastle depois, por exemplo. A Hardcastle é mais para fratura mesmo, para trauma. E não, a gente não usa muito no dia a dia para pré-diabético. Mas é bom trazer porque os desvios são parecidos, né? Show. E também falando de fraturas, né, algumas mais graves, acaba, por exemplo, a bimaleolar, né, dos dois lados, essa sobrecarga da articulação talocrural, né, que acaba vindo aqui atingindo no maléolo, tanto a parte medial quanto a parte lateral. Aí eu trouxe só duas classificações bem rápidas, né, a título de classificar. Essa articulação de Eichenholz, que é uma avaliação progressiva, né, do pé, tanto no estágio de desenvolvimento ali da afecção, né? Depois o estágio de união, depois o estágio de reconstrução, que você tem na parte primária aqui débeis, periarticulares, então você tem algo bem com dissolução, né? E você consegue fazer essa imobilização. Na parte 2, você tem já um estágio de reabsorção, né? E consolidação de alguns fragmentos que são vistos no estágio 1, e você começa a osteodeposição, né? Para fazer essa coalescência ali. E a estrutura 3 é já algo mais estável, né? Apesar da deformidade ainda ser evidente no raio-x, você continua tendo deposição óssea, né? Aí você tem um tecido fibroso, periosteal que vai se formando e em muitos casos acaba até evoluindo para uma artrose, né? Que você estreita um pouco o espaço articular. Vou passar de forma mais breve aqui para não tomar muito tempo. É aquilo que ele falou, né? Que às vezes se confunde com infecção. Né? Esses estágios aí. Os estágios 0 e 1 são os que mais se confundem com a coisa, porque ele ainda não tem a deformidade, né? Então você vai ver lá o pé todo fragmentado, debris ósseo, etc., no raio-x. Mas a rotina hoje, a galera pede muito raio-x quando vê qualquer coisa no pé. A primeira coisa que a gente faz é pedir um raio-x, entendeu? A da avaliação do pé diabético. Porque se tiver alguma coisa, deformidade, inclusive, a gente fazia uma técnica meio tupiniquim para avaliar essa úlcera. Então, tipo assim, o paciente tem uma úlcera, fez uma úlcera, tem o pé deformado, está vermelho. A gente botava um clipe de papel, ou aquele clipe de grampear papel. Botava com esparadrapo no lugar que tinha as proeminências ósseas e mandava fazer o raio-x com carga. Então ele saía exatamente o local onde tem aquela proeminência ou aquela úlcera. A gente avaliava o osso naquela região ali. Se não tivesse nada associado, não estava relacionado à deformidade, aquela úlcera. Se tivesse o clipe de papel de metálico ali naquela região, é porque aquela exostose provavelmente estava associada à úlcera, entendeu? Eu nunca vi ninguém fazendo raio-x com marcador também, metálico. Aqui, como o professor falou já, né, da de Brodsky, que você já tem essa classificação mais anatômica ali das regiões, né, ali no médio pé, o retropé, a nível do tornozelo, né, o calcanhar, outras regiões, né, porque pode ser sequencial, né, em mais de uma região, e até mesmo o antepé, né. E essa é a mais importante. Que estão envolvidas, isso.
Essa é mais importante porque ela muda o tratamento. Então, por exemplo, tipo 1, no médio pé, você vai partir para gesso de contato total. Depois que chegar na fase de consolidação, ela vai evoluir para uso de uma palmilha com apoio do arco, etc. Entendeu? E aí depois, caso tenha alguma ulceração, ou elastoses ou reconstruções. Já no retropé, na subtalar, na talonavicular, a gente preza mais por fazer as fusões, né? A artrodese. No tornozelo é a mais controversa hoje em dia, porque a do tornozelo, quando ela está em fase aguda, é a única indicação que tem de fixação é no tornozelo quando é a fase aguda, entendeu? Então, um chacô agudo na fase de fragmentação, a única que tem indicação de fixação de urgência, por exemplo, é o tornozelo. Já no calcâneo, do antepé, geralmente é conservador também, só que do antepé, por exemplo, você não precisaria fazer o gesto de contato total, por exemplo. No antepé você consegue botar uma sandália em rampa e tirar a carga daquela região, entendeu? E não deformar. Então o tratamento é diferente também. Sim. Muito bem. E agora, para finalizar a parte de infecções, né, que a gente sabe que o paciente diabético ele tem esse risco aumentado de infecções, né? Geralmente também uma coisa muito comum é você não ter uma resposta imune que seja adequada, né? Você tem uma leucocitose que às vezes não é um achado comum, você pode achar ali. E por conta da própria neuropatia, como o Duda já falou, você tem uma baixa sensibilidade, então o paciente que, se ele não tem sensibilidade, ele não tem queixa, se ele não tem queixa, acaba que às vezes evolui para um tratamento tardio, né? Isso facilita com que você tenha uma porta de entrada maior para infecções, né? Infecções que sejam abrangentes, tanto que são polimicrobianas. A gente consegue ver os principais agentes etiológicos aqui, eu vou mostrar no gráfico depois, mas com grande vantagem, né, para o MRSA, né, o resistente à meticilina, e também a gente pode até ver mesmo fungos nessa infecção. E acaba que por conta disso, né, um grupo muito grande, a gente tem que partir para antibióticos que tenham maior potência, como o vanco, a mica, clindamicina, cefalosporinas de amplo espectro e até mesmo meropenem. Aí eu trouxe aqui os principais agentes, né, desse artigo. Você vê Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, né, e até mesmo alguns outros gram-positivos e gram-negativos que não são muito específicos. E anaeróbicos também, por isso cobre anaeróbico. E nessa parte de infecção, né, só trazendo aqui algumas considerações. Tem que fazer a cultura, né? Até mesmo você tem que fazer antibiótico terapia de amplo espectro, de forma empírica, quando você vai esperar o resultado da cultura. E uma drenagem, né? Desbridamento agressivo para tirar todas as partes ali que já estão com necrose, que é muito comum evoluir com necrose, principalmente quando você tem anaeróbico, né? Gram negativo. Como o Dr. Leco sempre fala, você aproximar as bordas de forma tênue, né, deixar um pouco aberto para você conseguir fazer essa drenagem e liberar um pouco mais da infecção. Eu vi que era comum você não partir, né, como a gente sabe, da fixação interna, então você parte da fixação externa e depois, né, em alguns casos, você evoluir com a fixação interna e cobertura cutânea, né, para melhorar essa cobertura de partes moles, né. Aqui a gente vê uma perda de partes moles, né, área cruenta, que acabou rodando um retalho muscular, cobrindo com enxerto. Nesse caso que também outro retalho. E uma coisa interessante da infecção comum é que a infecção às vezes é um buraquinho, mas ela está já pela perna toda, né? Aquela paciente que a gente desbridou, aquela paciente que a gente desbridou na semana passada, aquela paciente uma gorda diabética que estava com necrose do tornozelo. Aí a gente ela estava com uma pele meio estranha na perna, né? Mas aí a gente abriu, saiu abrindo, né? A perna toda chegou quase até perto do joelho. E tinha pus, o tendão todo infectado. Então, às vezes, a infecção sobe pelo tendão e não tem muita resposta inflamatória, né? Como vocês colocaram aí. Então você fica com poucos dados, mas saber que ela está escondida aí, né? E ela ficou um tempão ali com essa infecção. Ninguém abriu a perna, todo mundo só fazendo curativo do pé e, na verdade, a infecção estava... Aí a gente abriu, deixou tudo aberto, fez desbridamento. E então tem que escancarar mesmo, né? Botar só uns pontos para não ficar realmente tudo abertão, mas deixar drenar. Então tem que ter experiência, tem que ser agressivo, né? Com relação a isso.
Aquela paciente mesmo, a gente está, eu avaliei agora, e ainda não dá para botar retalho, ainda está com... Que a gente deixou os tendões, achou que os tendões podiam estar viáveis, mas necrosou tudo. Então tem que tirar, fazer um tratamento maior para depois botar um retalho. Mas enfim, fala aí, Marcelo, sobre essas infecções. Então, as infecções que a gente tem de pé diabético, né? Geralmente quando ia para a ortopedia, lá pelo menos na Santa Casa, elas são infecções na região plantar, entendeu? Na maioria das vezes causadas por úlcera ou deformidade. Quando era uma úlcera, por exemplo, infectada a nível da perna, do tornozelo, esse tratamento ia mais para a parte vascular porque era uma úlcera vascular, né? Não é uma zona de carga, provavelmente não é uma zona óssea, né? Entendeu? Então, geralmente a gente tem pouca experiência com essas feridas que sobem mais para a perna. Acabava que quando era no tornozelo ou no médio pé, uma úlcera muito grande, que sem possibilidade de fechamento, que tinha conexão para tendões, etc., a gente acaba subindo direto para a transtibial. Principalmente se o paciente era mais jovem, tolerava mais a cirurgia mais alta, porque a recuperação deles é muito boa. Uma coisa que a gente faz diferente nas amputações de transtibiais, por exemplo, é fazer a tenomiodese, né? E eu também, outro protocolo diferente que a gente fazia lá na Santa Casa, chefe, não sei se você já viu fazer, é que quando chegava o pé diabético infectado, a vascular avaliava primeiro, via se não tinha isquemia, eles falavam, paciente sem isquemia, encaminha para ortopedia, entendeu? Aí beleza, a gente fazia essas radiografias iniciais, às vezes era um charcosão, ou era só uma úlcera realmente que infectou em plano mais profundo, e aí a primeira coisa era, se for no antepé, se for no médio pé ali, fazia despridamento agressivo, profundo, explorava tendão para cima, para baixo, etc, entendeu? E aí limpava aquela região e acabou. Se fosse uma coisa mais alta, tornozelo, calcâneo, etc., que não teria uma cobertura depois de pele para você fechar numa amputação mais limpa futuramente, a gente fazia uma amputação tipo guilhotina. Não sei se vocês já viram. Ficava como se fosse um corte de uma tomografia. Então você chegava, abria a pele reta, cerrava o osso reto, ligava os vasos tudo reto e deixava aberto. Uma a 2 semanas. Se em 1 a 2 semanas aquele corpo que estava lá reto, mais distal, geralmente próximo ali do tornozelo, não tivesse sinais de infecção, não tivesse sinais de estar com secreção, ou a pele ficando vermelha, com rubor, calor a um nível maior, a gente ia lá e fazia a amputação transtibial below the knee, que é abaixo do joelho, mais ou menos 14 centímetros ali da tátina do joelho, que é para ter pele suficiente e músculo para cobrir e fechar o coto. E, obviamente, o paciente estava com antibiótico, né? Então, a gente nunca fazia uma amputação transtibial, por exemplo, direto quando o paciente estava infectado, justamente para não levar a infecção lá para cima e a gente perder o joelho, por exemplo, do paciente, porque depois disso, que você subiu uma amputação transtibial, por exemplo, ela é só transfemoral, porque a desarticulação do joelho mecanicamente é muito ruim, principalmente para o paciente diabético que já não tem muita propriocepção, entendeu? Então a gente fazia nesses níveis. Ou era amputação de dedos, se fosse uma úlcera no dedo infectada, desarticulação dos dedos, ou era transmetatarsal, ou era Lisfranc ou Chopin, ou era guilhotina no tornozelo ou perna, e aí depois fazia a reconstrução secundária no second look transtibial, entendeu? Esse é o passo a passo que a gente tinha. Obviamente, todos os pacientes diabéticos, quando internavam lá, tinham um protocolo de colher albumina, glicemia, colher tudo para ver a questão nutricional, porque isso são preditores também que levam a má cicatrização. Então, a gente já teve paciente que fez uma amputação transtibial, por exemplo, e aí a gente fechou a pele ficou tranquila, mas já teve paciente que abriu a pele e ele teve que esperar fechar um coto de amputação transtibial por segunda intenção. Essa paciente ficou internada 3 meses e meio, mais ou menos 4 meses, até fechar, fazendo curativo a vácuo, etc., porque o pessoal lá não tinha essa rotina de cobrir, fazer retalho, enxerto, etc., entendeu? No pé diabético. Principalmente o pessoal da mão era meio cético lá relacionado a isso, a cobertura, mas a gente já vê que tem resultado, né, que consegue fazer isso. Isso.
É interessante isso, né? Você sempre que tiver uma infecção grave, você não pode nem fazer uma cirurgia definitiva, né? Porque você não sabe se vai controlar a infecção. Isso. Principalmente no paciente A gente diabético. sempre fazia estagiado, né, o tratamento, entendeu? Isso. Então, sempre que o paciente é diabético, tem muito cuidado em fazer retalho, porque eu já sou meio agressivo. Eu faço um fundamento grande, jogo retalho lá, mas quando tem pus, eu sei que o paciente é diabético, aí é difícil, geralmente, às vezes, precisa de mais de desligamento. Então, tomar cuidado com isso. Como é o caso dessa paciente aí, né? Que a gente trata muito, porque a gente faz toda a cobertura cutânea da ortopedia, não é só do pé, não é da perna, né? Então, a gente trata muito paciente com diabetes. E às vezes tem fratura de coisas assim. E outra coisa, com certeza, como ele falou, os pacientes, amputação é uma arte, entendeu? A gente, quando era reserva HCR, tem um grupo que fazia amputação. Então, eeles ensinavam tudo, que a amputação... Eu vejo muita amputação mal feita, que o paciente fica cheio de calos, cheio de problema, complicações. Então, uma amputação fica com o coto fino. É um coto fino, perfeito, bem com sensibilidade boa, que não tenha proeminência óssea, que não seja muito doloroso. Às vezes tem uns cotos assim, bem redundante, né? Que dificulta a protesização. Então, é uma arte você escolher o melhor nível para o paciente. E fazer a coisa. Então, uma coisa muito importante, que a amputação não deve ser vista como uma falha, né? Ela, muitas vezes, ela é melhor, né, para o paciente. A gente, às vezes, vê muitas fraturas de tíbia, lesão vascular, lesão neurológica, um monte de complicação ali na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal aceita melhor a amputação. Amputa, bota uma prótese, o cara em alguns meses já está eu tive um caso dele, né? Aqui não, aí fica 2, 3 anos tratando o paciente, até ele muitas vezes ele reconhece, realmente eu prefiro amputar, já tem paciente assim. Eu tive um caso de 40 anos, chefe, que a gente amputou transtibial com pé diabético infectado. O cara é DM2 estipulada, que é latente, a diabetes latente juvenil, né, do adolescente. E aí ele pisou no prego e ficou 15 dias em casa, só limpando e tal. Aí chegou, fizeram a guilhotina, né, a amputação guilhotina, com 1 semana e meia, 2 semanas. A gente entrou, fez a amputação abaixo do joelho, né, transtibial abaixo do joelho, com um coto, fez tenomiodese. Então, pegamos todos os tendões, fizemos túneis ósseos na perna, na tíbia e tudo mais, reinserimos a musculatura com nylon grosso mesmo no osso. No outro dia, pós-operatório, o paciente tinha uma força absurda no coto. Então, ele, com 2 meses, ele já estava usando a prótese. É porque não sei se vocês já viram como é que faz prótese, mas a prótese, por exemplo, ele faz primeiro antes, a primeira prótese inicial, ela faz uma molde de fibra de carbono que não é o molde definitivo, porque aquele coto ainda vai secar um pouquinho, vai murchar. Então, com 2 meses, ele já estava pisando na prótese de transição, né, naquela inicial. Foi muito rápido a recuperação, entendeu? Então, é interessante isso que a gente vê essas coisas todas, né? Hoje mesmo a gente fez um pé esbagaçado, né? Foi um pé destruído. Alguém tem foto? Deixa eu ver. Eu acho que lá no Vocês fizeram um pé que eu operei na urgência, né? Uma Alice Frank lá, a luxação da Alice Frank, que o cara chegou com o pé todo moído. Até mandei pro senhor, eu acho. Que aí necrosou a pele e aí fez um retalho, não foi? Eu não sei se... Não, esse não. Acho que o doutor Alex caiu. Eu não sei se ele fez. Né? Eu fui até meio agressivo aí, porque, na verdade, esse paciente, eu não tinha visto o curativo. Por isso que eu gosto de ver o curativo mesmo, né, gente? Porque às vezes o paciente, já fez o curativo e mostra uma foto, mas a foto às vezes não vê a bagaceira, né? Aí, quando eu vi, veja essa bagaceira aí, né? Normalmente eu não teria feito um retalho. Eu lembro desse paciente aí, foi o Roger que operou na urgência, foi uma amputação traumática do hálus. Isso. Aí a gente arrancou, acho que o talos, acho que o terceiro, esse segundo metatarso a gente arrancou, que ele estava totalmente sem vascularização nenhuma. Tudo que não estava coberto com musculatura,
a gente arrancou fora, né? Então, aí deixou só, arrancou os tendões todos, que estava tudo necrosado, lavou isso aí. Não sei no que vai dar, né? Aí a gente cobriu com Uma coisa que eu retalho. tenho uma dúvida é se vocês fazem de rotina, por exemplo, nesses desenvolvimentos dorsais do pé. Pelo menos era uma rotina nossa lá, passar fio de Kirchner nos dedos para ele não entrar em garra quando você perde o extensor, entendeu? O senhor faz isso de rotina? Ah, não. Mas podemos fazer. Porque depois isso aí fica em garra e fica ruim de tratar, Isso. porque fica uma garra rígida, né? Então, por exemplo, quando tinha desenvolvimento dorsal e perda dos tendões extensores, todos, né? A gente arrancava fora os tendões extensores, mas passava fio de Kirchner nos dedos, ficava tipo o Wolverine mesmo, para poder o dedo não cair em garras, que é principalmente em diabético, porque isso aí faz úlcera depois na ponta dos dedos, entendeu? Esse paciente, ele é diabético, minha gente, eu não estou lembrado. Não, ele é hipertenso. Ah, Não é diabético. hipertenso. Tinha Até para trauma também a gente fazia. Isso. Então você vê uma lesão bem esbagaçada, né? Que podia até, talvez. Eu não. É porque eu faço retalho e mando de volta, sabe? Então eu não sei no que é que dão essas lesões. Eu mando, não sei nem quem. Eu mando para Cabral e não sei o que ele faz com os pacientes, mas depois que sara a ferida, né? Então eu não sei, mas realmente é interessante isso, a gente pode fazer agora, botar um fio para os dedos ficarem em extensão e não entrarem em garra, né? Uhum. Geralmente deixa 1 mês e meio com o fio. Então ele fica... Para ele ficar em extensão, porque aí forma uma fibrose ali, aquela articulação vai ficar dura, e aí ele não entra mais em flexão, tendo a força deformante dos flexores ainda presente, né? Eu já vi alguns pacientes desses, mas não por lesão, mais por lesão neurológica, entendeu? Do fibular. Que aí realmente é o mesmo mecanismo, ele fica com tendões flexores, né? E não tem os extensores. Aí os dedos ficam tudo para baixo, enroladinho e fere depois, né? Então, interessante isso. Talvez até para lesão de fibular, talvez fazer, não sei se... Uhum. Porque essas lesões muitas vezes não recupera a extensão de dedos, ou demora muito, né? E daqui que recupere, a gente bota a órtese, mas a órtese é mais para o tornozelo, né? E o pé fica meio desprotegido, não segura a flexão dos dedos totalmente, né? Uhum. Então, tá bom. Então acho que é interessante desse grupo aí, tratamento pediabético, a gente vê poder salvar muito paciente, né? Porque às vezes o que eu noto é que muitas vezes se indica amputação porque ele não vai ter pele para fazer a reconstrução, né? Mas a gente pode fazer até alguns protocolos, porque esses pacientes, qual é a alternativa? É amputar, mas, sei lá, tentar, faz essa reconstrução toda, joga um retalho em cima e ver, né? Se não der certo, amputa, mas já ia amputar mesmo, né? Então ser mais agressivo aí e pegar nossa experiência aí com isso, né? Eu fui para muita palestra, assim, e tenho lido muito sobre microcirurgia do pé diabético, que é feito, eles fazem cada caso, assim, que ia fácil para amputação, mas eles conseguem salvar, né? Então, a ideia realmente é fazer isso. Porque o tratamento lá no uso, eles fazem um desbridamento, amputam e pronto, e deixa sarar por segunda intenção. Aí os pacientes às vezes não saram, né? Eu operei um paciente diabético, eu acho que foi há 3 semanas atrás. Era ferida no dedo, em toda a parte medial do hálux. Mas não tinha osso, sei lá, não estava sarando. Ele disse que tinha 2 meses, que estava na mesma. Aí eu fiz um retalho, cicatrizou em 2 semanas. Então às vezes é interessante porque demora, né, demais a sarar, e às vezes tem um resultado funcional, da retração, da problema, então acho que tem que ser bem agressivo aí. Tem uma coisa que a gente olhava muito, chefe, lá, também era o perfil do paciente, né? Porque como tinha muito paciente nóia e tudo mais, às vezes fazia desenvolvimento para reconstrução, o pessoal
da microcirurgia lá não queria muito cobrir, sabe, deixar para segunda intenção. Mas quando era paciente que era colaborativo e tudo mais, aí a gente acabava fazendo mesmo e a recuperação era muito mais rápida, né, do que deixar para segunda intenção, deixar o negócio lá 4, 6 meses para fechar e você cobrir e fechar em 4 semanas. Isso, exatamente. De vez em quando eles mandam para mim, mas eu acho que a gente pode, quando os alunos estiverem mais experientes, a gente manda eles avaliarem, aí eles treinam alguns casos, faz, até para ter experiência, né? Porque a ideia é que você quem está fazendo um serviço privado, assim, é ter a experiência do público para que é o que tem um volume, são os casos mais complicados, então aí o privado é fichinha. Então é interessante ver isso, né? Mas enfim, e a gente tá querendo ver isso, toda essa parte de Doppler, essa ensina. Eu comprei um Doppler vascular para fazer um ultrassom Doppler, né? Tô querendo comprar um eletroneuromiógrafo para ver a parte de neuropatia, então a gente pode fazer todos esses exames até no leito lá e ter uma visão melhor do paciente para planejar, né? E é claro, como você falou, tem que ter colaborativo, né? Se o paciente não vai ter condições... eu deixei de operar muito hanseníase na mão. Aí a gente fazia umas putas cirurgias, umas correção, aí eu imobilizava o cara tirava as imobilizações, dizia, eu não tenho ninguém para cuidar de mim, eu tenho que tirar e fazer e destruir a cirurgia toda. Então, eu devia, não adianta mais fazer isso, né? Depois de fazer uns 2 e tomar na cara, você... Então, tem que ter o pós-operatório, né? Tem muita coisa de mão, que eu não faço também, paciente SUS. Reconstrução de tendão flexor em 2 tempos, não sei o quê, isso aí não adianta. Perde tudo, porque ninguém vai conseguir fisioterapia. Quando consegue, ninguém sabe fazer. Então você perde seu tempo. Faz uma cirurgia longa, meticulosa e não vai ter resultado. Então, aí você já vê. Então, isso aí é importantíssimo. Você tem que ver a condição social, não é preconceito, nada, mas não adianta. Se não tem, né? Se não tem um meio de fazer... Então, aí tem que ver essa parte do paciente, não é só avaliar o pé, né? Mas ver a parte social, você mora com alguém, faz isso, para ver se... Outra coisa é, principalmente isso, no pé diabético, é você ter que tirar a carga, né? Porque não adianta, você não vai curar um ferimento, a não ser que seja um gesso especial, uma palmilha muito bem feita, mas tem que tirar a carga, né? Essas palmilhas, esses gestos, tira a carga, o paciente pode andar, mas em muitos casos o cara não pode ficar caminhando. E eles caminham e chegam para mim dizendo, não, mas não tá ferindo, aí você vê aquela calosidade lá, mas claro que você está caminhando, meu, tá dando para ver, você vê a pele meia esquemiada do lado, é claro que está caminhando. Então tem que, né, porque imagine, você ficar sem caminhar, como é que você precisa ter muita gente lhe ajudando, né? Então tem que ter isso aí também. Então tem que avaliar toda essa parte social também, porque senão não adianta fazer essas cirurgias mais complicadas ou tratamento mais complicado para não perder seu tempo, né? E depois dizerem, não funciona, porque o problema é você indicou errado, etc, né? Enfim, vamos lá. Então a gente já viu um pouco dessa é claro que isso é muita coisa, tem livros e mais livros, a gente conseguiu uma bibliografia extensa aí, uns livros usados na Índia aí, então eu tenho eu comprei um monte de livro, a gente baixou um monte de livro na internet, eu acho que tem uns 15 livros só sobre isso. Então tem muito material aí, e é interessante fazer um protocolo depois para seguir, né? Para fazer isso. Mas, pronto, enfim, teve uma noção da fisiopatologia, dessas deformidades, né, articulares, e agora a gente vai, como é que avalia esse paciente, né? O paciente vai chegar para você, o que precisamos saber, então vamos ver aí o que pode fazer. Vamos lá. Pronto. Vou falar aqui, inclusive, doutor Alex, eu tenho um protocolo, assim, rudimentar, né, que eu estava criando, porque comecei meu TCC, aí tá meio pronto, assim, depois a gente pode acrescentar algumas coisas, ver o que é mais importante e tudo mais, mas depois eu mando pra galera. Pronto, primeiro eu vou falar da avaliação clínica, né, do paciente, vou mostrar algumas classificações,
vai ser muito importante, quando você estiver em contato com o paciente, você perguntar o histórico do paciente, né? Então, quanto tempo ele tem diabetes, né? Porque a gente sabe que os problemas em outras regiões da diabetes começam geralmente depois de 10 anos, né, de evolução da doença. Então, você tem que ver se ele também teve úlceras prévias, porque vai favorecer a formação de úlceras. Você já sabe que ele tem algum problema naquele pé. Você tem que saber se a diabetes dele está compensada, se não está, alguns outros problemas de saúde. Você tem que fazer um exame físico bem feito, né? Os exames complementares, né, vão vir para somar. E aí tem algumas classificações que você pode ou não enquadrar o paciente, né, para poder decidir o que vai fazer, né, e o grau de alerta. A galera vai falar isso, eu acho, na prevenção primária e secundária, então eu não vou meter muito a isso. Pronto, então, na inspeção, né, vou colocar aqui início de inspeção, a gente tem os dois grandes vilões do pé diabético, né, que seria a neuropatia e a vasculopatia, principalmente a doença arterial periférica, né, que já foi comentado tudo isso. Mas, então, quando você está conversando com o paciente, geralmente ele vai referir, quando é um pé mais com neuropatia, né, uma parestesia, queimação, choque elétrico, formigação, alteração na marcha, você pode ter alteração na musculatura, você pode ter atrofia da musculatura, né? Enfim, vai ter todas as alterações também do pé de Charcot, que a gente já viu, inspeção. Além disso também, como a Eduarda falou, a pele fica mais seca, então fica mais sensível. Então, você pode ter que examinar para ver se tem fungo, né, entre os dedos, né? Porque geralmente vai causar ali microlesões que pode abrir uma úlcera ali por conta disso. Outra coisa também é a vasculopatia, né, que principalmente é a doença arterial periférica, que a gente fala no diabetes, né? Então, às vezes, tanto pela neuropatia quanto pela vasculopatia, você pode ter uma alopecia, né, uma rarefação dos pelos, uma mudança na coloração da pele. Pode ser que o paciente tenha ausência de pulso, né, tibial anterior e tibial posterior, né? O tempo de enchimento capilar do paciente pode estar alterado, pode ter edema, né? Hiperemia, também como o Dr. Marcel falou lá na questão do pé de Charcot, que eu vou comentar mais para frente. E se ele tem uma insuficiência vascular, né, que também pode ser, né, ele pode ter dermatite ócrea e outras alterações. Então, isso tudo fica ligado no paciente, tanto para saber o risco, né, dele desenvolver uma úlcera diabética ou pé diabético, né, e também, se ele já tiver, né, você classificar ele de alguma forma. Então, como que a gente vai ver isso, né? A neuropatia, os principais exames que a gente vai usar no exame clínico, né, no exame físico ali na consulta, a gente pode usar o monofilamento de Semmelweis de 10 gramas, que o Dr. Alex coloca no kit, né? Vocês vão pegar agora o kit. Então, essas são as 10 regiões principais analisadas, né, que é aqui na cabeça dos metas, né, na região plantar, a ponta do dedão, do terceiro dedo, do quarto dedo, nessa região mais medial, na região do calcâneo, e aqui entre os dedos é importante também você fazer essa avaliação, porque às vezes nessa região aqui fica fungos, né, fica outras coisas e tudo mais, e pode desenvolver uma úlcera ali. Além disso, também o exame neurológico comum, né, não só esse monofilamento, mas você também pode avaliar dor, você pode avaliar sensibilidade ao frio, ao calor, enfim, sensibilidade superficial, profunda, tudo isso você pode avaliar. Inclusive, eu estava conversando com uma professora que ela é endocrinologista, falou que um paciente dela teve uma úlcera, né, por conta de andar descalço em asfalto quente, né, e ele não sentia e teve uma queimadura de 2º grau, se não me engano, e aí foi mais de 4 meses para fechar. Esse pontinho, Marcos, do meio do pé, é porque ele aí é o território do fibular profundo, tá? Aqui, né? É isso. Por isso que a gente mede nesse local, exatamente, porque aí é a topografia, é o dermátoma do fibular profundo, entendeu? Interessante. Isso. Viu? Eu comprei, viu, Marcel, os filamentos, aí a gente fez um kit aí de avaliação de mão, aí tem descrição dos pontos, Aí tem isso, não tem todos os monofilamentos, mas tem os três principais. Tem o de 10 gramas. Pra gente lá, eu só tinha o laranja, que é o de 10. Porque eles vendem separado. Esse é um disquinho que tem 3. Sim. Tem 3 aí, eu não me lembro o que é, mas o 10 pra gente além de outro. O que importa pra gente é se é ou não é insensível, entendeu? Ou se o pé é sensível ou se é insensível. Porque
Porque o monofilamento 10, ele está no limite daquela sensibilidade protetora, entendeu? Do pé. Então, se ele passou da sensibilidade do monofilamento 10, ele já não tem aquela sensibilidade mais protetora do pé, então quando ele tiver qualquer trauma, ele não vai sentir, qualquer perfuração, queimadura plantar, ele não vai sentir, entendeu? Por isso que é o 10, é o limite. Então, vocês entenderam isso? Como é que você percebe que há uma atrofia dos intrínsecos? A expressão, não sei se você falou. Atrofia nos intrínsecos? Essa atrofia nos intrínsecos, eu vou colocar mais para frente um exemplo, mas o paciente ele pode desenvolver tanto o dedo em garra, né? E essa atrofia dos intrínsecos geralmente é por conta da falta de mobilidade da articulação, por alterações, enfim, nessa inflamação toda que tem. O dedo em garra, né? Então, você vê o dedo em garra, aquele dedo assim, né? Isso. Aquela que fica o dedo mais assim. E é exatamente isso que o Dr. Marcel falou. Então, a gente vai usar o monofilamento exatamente por conta dessa sensibilidade protetora. Né? Outra coisa que a gente também pode usar para ver a propriocepção, né, que é, como o Dr. Alex falou também, do corno posterior, que é a sensibilidade vibratória, é o diapasão, aqui não mudou, mas é 128 Hz, se eu não me engano, é Dó, sei lá. Enfim, o diapasão de 128, 126, a gente vai colocar aqui no dorso, aqui, geralmente do hálux, né, que é feito nos protocolos que eu li. E aí você vai testar, né, e ver se o paciente sente. Às vezes o paciente não vai nem sentir a vibração. E tem uma janela também do tempo normal, né, que o paciente ficaria sentindo, mas isso vai variar de pessoa para pessoa, pelo que eu vi. Mas geralmente o paciente com o pé diabético, já com a perda da propriocepção, ele não vai nem sentir quando você colocar o diapasão aqui, né, não vai sentir essa vibração. Outra coisa também é o reflexo. Ô, Marcão, só aproveitar para fazer uma pergunta, que você comentou dos intrínsecos. Ô, Marcel, o hálux rígidos e hálux limitus é algo que você já ouviu falar? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Sim. Mas não está relacionado a pé diabético, não. É mais artrose mesmo do hálux, e aí você tem uma calosidade dorsal que impede a dorsiflexão do hálux, entendeu? Então quando ele fica formando um osteófito ali em cima do primeiro meta, quando você estende o dedo, você dobra o dedão para cima, ele impacta o osso da falange com o osso do meta e causa dor naquela região. E limita a dorsiflexão do hálux. Mas, geralmente, o pé diabético está mais associado a hálux valgo mesmo, entendeu? Hálux valgo e dedos em garra, por conta da atrofia desses intrínsecos, entendeu? O hálux rígido está mais relacionado à artrose mesmo, processo degenerativo da articulação metatarsofalange. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ouvindo. Agora sim. A internet tá ruim. Eu estava lá na Índia agora, e aí eu acabei acompanhando um plástico que fazia muito pé diabético. Ele fez a pós dele nisso. E aí, eu vi um procedimento que eu achei muito curioso, assim, que é o hálux gap arthroplasty. E aí, se fosse um hálux rígidos, ele fazia uma osteotomia na base do hálux e deixava lá para pé diabético. Isso. E se fosse um hálux limitus, fase inicial, no caso, ele só fazia zetaplastia, ou seja, só soltava os intrínsecos. E isso já seria o suficiente para prevenir a úlcera ou impedir ela de aumentar. Aí, é algo que você vê sendo feito aqui? Não. Porque geralmente só chega para a gente já quando já está com um grau mais avançado. Então a gente vai partir para cirurgia óssea, né? Geralmente, entendeu? Não vai fazer mais cirurgia de partes moles. Essa osteotomia, você chega a fazer da base do hálux? Não. Da falange Pelectomia só. Não, ali é artroplastia de ressecção, né? Que você arranca fora a coisa, a base, né? Da falange proximal. Provavelmente ele fez um Keller. E deixa lá, Isso, ele deixa lá para fazer uma fibrose naquela região, entendeu? Então ele arranca fora a base da falange proximal, não é isso que você está falando? Isso. Então, isso é artroplastia de ressecção quando já tem artrose grave, que o movimento do dedo é completamente duro, entendeu? Mas o ideal hoje em dia a gente faz artrodese mesmo, com material, com placa, parafuso, né? Porque geralmente o plástico não sabe fazer essas coisas de fixação, então a gente faz artrodese metatarsofalangica, entendeu? Ao invés das artroplastias de ressecção, que são coisas muito mais agressivas
E ainda tem muita complicação, né? De o dedo ficar flutuando, que a gente chama floating toe, né? Quando faz isso, entendeu? Essas artroplastias de ressecção da falange. Sim, Entendeu? Aí eu achei a gente estranho, né? tende a fazer artrodese da metatarso falângica quando já tem algum grau de rigidez muito grave, artrose, degeneração do hálux, entendeu? Da metatarso E aí, falângica, na verdade. essa artrodese não vai facilitar para formar uma úlcera não, depois, no hálux? Faz, mas aí você Já faz que perdeu o movimento. isostectomia, você alonga o tendão de Aquiles, você não faz só artrodese quando tem pé diabético, né? Entendeu? Uhum. Sim. Tem outras coisas para se fazer. E avaliar realmente se a úlcera está vindo daquilo, né? Fazer a palmilha adaptada para aquilo, com depressão naquela região. Tem sapatos para pé diabético, faz gesto de contato total, fecha a úlcera. Quando fechar, e aí você muda para o sapato com a palmilha adequada, né? Não adianta também deixar o cara usando a Havaiana, né? Ou sandália de madeira, priquitinha, entendeu? Aham. Entendi. Beleza. Valeu. Show. Então, aqui, continuando a questão da neuropatia, né? Você, além dos sintomas da sensibilidade em si, você pode ter sintomas tanto, assim, motores, né? E aí já falaram toda a fisiopatologia, eu só vou falar que é importante a gente testar também o reflexo do tendão de Aquiles, né? Que às vezes vai ter aquele pé, o pé equino, né? Enfim, que ele vai ficar andando nas pontas dos pés e tudo mais, por conta do encurtamento do tendão. Né? Então, você pode testar o reflexo do tendão de Aquiles também, para ver como é que está tudo isso. E outra coisa também que é importante avaliar é a mobilidade das articulações. Como eu disse, você, por conta do decorrer do diabetes, esse metabolismo todo que foi explicado aí pela fisiopatologia, que a galera falou, você vai ter lesão tanto nos tendões, né, quanto nas articulações, nas regiões periarticulares, que pode levar à rigidez, né? E, enfim, é importante você ver um paciente com pé diabético, você avaliar se há ou não mobilidade, né? Inclusive, essa falta de mobilidade pode indicar também, pode gerar, né, essa atrofia dos intrínsecos e tudo mais, tanto o hálux valgus quanto o dedo em garra, você vai ver nesses pacientes também. Isso. E tem também, né, no nosso kit que eu preparei, tem um goniômetro, né? Goniômetro, isso. Tem um martelo também. Isso. Dá para fazer essa avaliação clínica bem. Só tem diapasão, aí vocês compram aí, botam. E na aula passada eu botei aquele livro lá, e aquele livro lá tem de todas as articulações que seria normal, né? Então, dá para... A gente media muito isso no raio-x também, chefe. Tem um artigo lá do pessoal da Santa Casa de avaliação, de mensuração de ângulos, etc., só pelo raio-x, de amplitude de movimento do tornozelo e tudo mais. Então, a gente fazia o raio-x em flexão e em extensão do tornozelo. A gente, para hálux rígido, a gente fazia a radiografia do paciente na ponta do dedão, entendeu? Formato bailarina, com carga, para simular como estaria o contato daquela exostose, por exemplo, de um hálux rígido com do dedão, e não só a mensuração externa, né? De fazer a mensuração pelo raio-x, fica muito mais fidedigno a mensuração, entendeu? Com certeza. Sim. E você pode fazer no próprio software, né? Sim. Vamos lá. Show. Outra coisa que a gente pode avaliar no pé diabético, assim, um exame físico, né? Seria também a doença arterial periférica. Eu vi que a doença arterial periférica em si, ela serve para uma classificação de potencial risco, né, para a formação de úlcera e tudo mais, mas a doença arterial periférica, ela vai ser um parâmetro muito mais importante quando o paciente tiver alguma ulceração já, né? Porque a presença de doença arterial periférica vai mudar provavelmente o jeito que você vai tratar, enfim, às vezes tem que fazer uma revascularização, enfim. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vi nos artigos, principalmente o índice tornozelo braquial, né, que geralmente é feito utilizando, né, o Doppler também, né? Então, você vai comparar o índice, a pressão do braço com a pressão do tornozelo. Você pode fazer na artéria tibial posterior e na artéria tibial anterior. E o normal aqui é que quando você faz esse índice, é de 0,9 a 1,3, é o normal.
Se estiver acima de 1,3, provavelmente esse paciente tem aterosclerose, né? Então, eles têm placas de ateromatosas no membro inferior. E se estiver abaixo de 0,9, já está indicando já uma doença arterial periférica, possivelmente a etiologia é a diabetes, né? Mas também, como falaram aí, o diabetes também auxilia na formação dessas placas. Então, enfim, mas abaixo de 0,9 seria essa doença arterial periférica. E o normal que a gente vê no Doppler, né? O Rui vai falar sobre o exame complementar, mas é trifásico ou bifásico, é o normal. E quando você vê essa onda aqui monofásica, já sabe que tem alguma doença arterial periférica. E outra coisa que eu não vi muito aqui em Aracaju, eu pesquisei quando eu estava fazendo meu protocolo, é essa pressão de oxigênio transcutânea. Isso geralmente é utilizado no dedão, né? Para uma triagem, ou mesmo se ele já tem uma ferida, você consegue colocar dos dois lados da ferida para saber se tem ou não um fluxo ali arterial, né? Tipo, então, provavelmente você vê se essa... Mas, além disso, também você pode ver o fundo da úlcera, né? Se é um fundo arterial, ele vai ser mais... vai ter uma característica, se ele for um fundo venoso, vai ter outra. Enfim, quem avalia muito isso é a dermatologia, né? Avalia muito o fundo da úlcera. Então, volta aí. Então, isso é uma coisa que você pode fazer, esse ABI, né? Você pode tirar pressão, né, no membro superior, no membro inferior e ver. Né? Uma coisa que a gente fazia muito, chefe, quando tinha paciente particular, principalmente no AIS, né, dos meus chefes lá, de pé diabético com a úlcera, por exemplo. Então, eles marcavam com o vascular, eles abriam a artéria do cara, faziam um stent, passava o balão, né? Então, eles abriam a artéria do cara, e aí os chefes iam lá, faziam desbridamento daquela úlcera, exostectomia e tudo mais, para dar tempo dessa úlcera cicatrizar, entendeu? E depois gesso de contato total, etc. No SUS a gente tinha muita dificuldade disso, então era mais o debridamento mesmo e tentar ver se chegava sangue naquela região ali. Mas quando era um paciente privado, acabava conseguindo fazer, porque o vascular tinha interesse de fazer, né, obviamente, entendeu? Claro. Então ele abria a artéria, aquele efeito de abrir a artéria dura mais ou menos 6 meses, e uma úlcera que estava passando anos para fechar, por conta de hipovascularização, ele acabava fechando, porque a gente chegou, debridou o tecido necrótico e tudo mais, e abriu, acabava chegando sangue lá. Isso. E aí depois você debridava, quando a úlcera fechava, ele não precisava mais de vascularização, né? E ele não precisava fazer revascularização de novo, entendeu? Você vê que quando tem a úlcera, a gente precisa ter uma vascularização melhor para sarar, né? Então, pode fazer isso, né? Pode. Lá a gente não tem... Eu acho que... Eu não sei, tem muito caso que eu acho que daria para revascularizar, eles não fazem, né? Não sei como, mas isso aí é caríssimo, né? Você botar stent, essas coisas, muito caro, né? Então teria que ser mais paciente de convênio particular, né? Mas enfim, então isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar bem, né? A gente tem um Doppler lá no USE, pegar... que às vezes você não palpa o pulso porque o paciente é meio gordinho, mas você pelo menos bota o Doppler, né? Vê, pode... hoje em dia, tirar a pressão é fácil, porque não... tudo automático, né? Você bota lá, ele tira, não precisa nem ficar escutando mais aqueles negócios, ninguém sabe mais tirar pressão com o estetoscópio. Então... Mas eu vi, doutor Alex, que o índice tornozelo braquial, né, ou ABI, né, que é em inglês, geralmente eles fazem com o Doppler, para poder ter maior acurácia, sabe? Pode fazer também com Doppler, né? Quando geralmente eles fazem... Você pega o Doppler lá no armário, coloca, tira a pressão, quando começar a ouvir, pronto, aí anota. O Marcos... O pessoal lá da vascular, eles fazem ainda com Insigmo. Eles só pegam o Doppler quando está muito ruim de sentir o pulso. Doutor João, quando passa a enfermaria com a gente, ele explica isso. E ele explica como sentir melhor o pulso. Ele explica cada um, com as polpas em cada local. Ele diz que é diferente. Mas o esfigmo você vai usar sempre, entendeu, Duda? O lance é, quando você vai colocar numa tabela para uma classificação, o Doppler tem maior sensibilidade, entendeu?
Tipo, por exemplo... Não, é porque eles não usam para todos, não, aqui. São poucos que eles usam o Doppler. Porque Entendi. tem que levar para cada leito. Mas o Doppler lá, o portátil que a gente tem, tipo... Eu tenho uns 4 Doppler. Não seria um trabalho muito grande. Não daria trabalho, não. Enfim. Mas não daria para ver essas fases, Se né? tiver um protocolo, é interessante fazer, né? Ou sem Doppler, com Doppler, fazer aí e fazer o... O importante é que seja o mesmo jeito que você fizer no tornozelo, você tem que fazer no braço. Para poder ser uma comparativa 100%, né? Isso, pode fazer diferente. Então, isso aí é importantíssimo, gente. Tem que palpar os pulsos, ou se não conseguir palpar, confirmar com Doppler, etc. Vamos lá. Pronto, aqui eu ia falar um pouquinho de Charcot, né? Mas já foi, enfim, essas teorias aqui já foram todas bem... Não chovou na maionese, não. Eu só vou comentar um pouco, né, aqui para ver que realmente dá para ver essa questão esse hiperfluxo, né, que provavelmente é uma das causas da lesão em si, né, e tem aqui só para a gente ver o pezinho como é que fica, né, que ele realmente ele dá uma desabada, ele fica o nome até disso, meio... tá? Oi? Ele chama pé em mata-borrão, em português. Mata-borrão, isso. Ou deformidade rocker bottom, em inglês. Isso aí. Quando você vê um pé assim, convexo, isso aí é Charcot. Ele fica parecendo uma balsa, entendeu? Uma canoa. É bem comum isso aí. Então, reconhecer esses padrões ao exame físico, né, minha gente? Ó, o pé e aquela questão da hiperemia também, né, que o Dr. Marcel falou, que eu não tinha visto em nenhum lugar. É interessante ver isso, porque às vezes acham que é celulite, né? Eu vou achar o vídeo e vou mandar para vocês. Eu examinando o paciente lá, levantando a perna dele, entendeu? O paciente que estava tomando antibiótico há 4 meses. Show, aqui só as fases, que também já colocou essa classificação, Gabriel. E aí aqui vamos começar a classificar, né? É importante a gente saber que existem diversos tipos de úlcera, né? Mas pelo olho, você começa a entender se é uma úlcera sensitiva, não é que seja isolado, né? Mas se ela foi causada por um problema na sensibilidade, se ela foi causada por um problema motor, ou se ela foi causada por um problema arterial, principalmente, né? Então, geralmente, a sensitiva, você vai ver aqui que são áreas que têm atrito com calçado, né? Ou, enfim, na planta do pé ali, que o paciente não sentiu, que entrou alguma coisa, bateu alguma coisa, enfim. Você vai ver essa úlcera, que geralmente a galera classifica como neuropática, né? Sensitiva. Neuropática motora, você geralmente vai ver em regiões, né? Enfim, principalmente no pé de Charcot, ou quando o paciente já tem uma rigidez articular e tudo mais, que está relacionado também à questão sensitiva, mas aqui vai ser mais por conta da pressão motora mesmo. Então, você vai ver calos, formação de calos, então a galera acaba classificando como uma úlcera neuropática motora. Geralmente no hálux, na região da cabeça dos metas também. Enfim, você vai ter o calo ali, né? E aí vai ser formada essa úlcera. E uma úlcera arterial, né? Que aqui já seria um estágio de gangrena, que geralmente vai ser nas pontas dos dedos, né? E aí vai descendo do antepé para o médio pé. Então, são padrões de úlcera para você identificar e você pensar assim qual que é o principal problema que está levando o paciente a ter aquela úlcera, né? Então, avaliar tudo isso quando o paciente estiver na sua frente vai ser importante. Aqui é só para a gente ver uma classificação, né? Que essa daqui é a Organização Internacional lá do pé diabético, né? Então, a classificação de 2019 que eles colocaram aqui é o risco e a prevenção para a prevenção do pé diabético. Então, de acordo com os tipos de problema que o paciente apresentar, você vai ter que ter uma frequência diferente de avaliação desse pé, né? Para ver se a úlcera vai voltar, ou se tem úlcera, enfim. Mas a galera vai falar isso provavelmente de prevenção primária e secundária. E aqui são as classificações que a gente vai usar quando tiver a úlcera, né? A mais famosa, acho que a mais consolidada nos trabalhos é essa Wi-Fi, né? Que eu acho que são as que eles mais comentam e colocam em trabalhos, porque ela é mais completa. Em compensação, ela é mais difícil de ser aplicável, porque ela tem muitas coisas, né, que precisam ser avaliadas. Então, o W é pela ferida, né, ou úlcera em si,
né, que seria de wound, o I é de isquemia, e o FI é de infecção, né, infecção no pé. Então, essa daqui é uma tabela resumida do que seria essa classificação. Aqui a gente vê que abaixo de 0,80 de diferença no índice tornozelo braquial, você vai ter aqui um sinal de um prevalente coeficiente isquêmico, né? Enfim, aqui eu coloquei, que eu não queria ficar falando muito dessa classificação, porque vai ter que ler, vai ter que voltar, e tem os aplicativos no final que eu mostrei que às vezes tem essa classificação. Enfim, eu não vou falar muito não, mas para vocês saberem aqui o que você procurar, né? Quando você vê uma ferida, uma infecção, o que você vai avaliar, né? Para classificar. Isso. Tem uma classificação da ferida. Eu me esqueci o nome do cara. A gente usava. Wagner. Wagner, isso. Eu sabia começar com VA. Com W. É mais simples. Essa classificação é importante, viu? Porque todo mundo usa. Veja aí essa aí que vocês botaram. Basicamente é o grau de se é superficial, se tem estrutura exposta. Isso. Qual é aí? É esse F aí? Não. Eu acho que não sei, não me lembro se é 3 tipos ou 4. Eu não revisei. Essa aqui é de Wi-Fi. É porque a de Wagner é muito usada. Não, mas, por exemplo, a de infecção. A de infecção, pronto, vou colocar aqui. Infecção, você colocaria esses aqui são os aspectos que você vai avaliar na infecção. Então, 0 é principalmente quando não tem sintoma ou não tem sinal de infecção nenhum. Ou você tem a presença desses dois aqui, né? Então, você tem, sei lá, você tem edema, né? O eritema ali, que é entre 0,5 e 2 centímetros ao redor da úlcera. Ele pode ter dor ou uma área mais sensível, pode ter um pouquinho de hiperemia aqui, né? E também um pouquinho de estar mais quente ali. São sinais flogísticos que você vai procurar, né? E pode ter aqui purulenta, né? Secreção purulenta. Então, enfim, aqui, pelo que eu entendi, seria o 0. A partir disso, já seria o 1, né? E aí vai ter uma predominância principalmente do subcutâneo, né? Então vai ser pele e subcutâneo. O 2 já seria uma infecção mais profunda, então vai pegar subcutâneo, mas vai já ter provavelmente um abscesso, uma faceite, enfim, mas não vai ser sistêmico, né? Vai ser uma infecção uma osteomielite, mas não vai ser sistêmico. Então o paciente vai ter ali uma infecção local grave, mas não vai ter repercussões sistêmicas. Agora, o paciente já no grau 3 aqui dessa infecção, ele vai ter já alterações sistêmicas, já vai estar entrando já numa classificação de sepse mesmo, né? Então, já provavelmente já até, dependendo até, evoluindo para um choque aqui. Então, o 3 é o pior de todos. Essa classificação de Wagner? Tá parecido, não, isso aqui é de Wi-Fi. Não, porque ela era assim também, ela dependia de... É porque eu não me lembro. Mas a Wagner é mais simples, chefe. É tipo só se a úlcera é superficial, profunda, se tem exposição de osso e tendão, se já tem osteomielite ou se tem a gangrena. É 0 a 4. 0 a 4, né? Eu vi, porque assim, o artigo que eu vi dessa Organização Internacional de Pé Diabetes, ele comparou, se eu não me engano, foram 44 classificações. Então, eu peguei, acho que eu vi mais, assim, sendo comentadas em artigos, né? Eu achei aqui. Tem mais de 40 classificações. A 0. É interessante vocês verem essa, porque essa aí que cai em prova. Então, eu vi aqui. É porque eu não estava lembrado dos vários subtipos. 0 tem uma infecção, mas está intacta a pele, né? A úlcera é superficial, é pele subcutânea. 2, ela estende no tendão, osso, cápsula. Quer dizer, eles estão expostos, esses tecidos, mas geralmente não tem osteomielite, tá certo? Mas a úlcera profunda e se comunica com essas estruturas.
Aí a 3 já tem osteomielite, ou um abscesso, está saindo pus, né? Está saindo pus aí, é um profundo, da parte profunda, do plano profundo, já é 3. Aí 4 é gangrena, aí só que ele bota um 5, talvez tenha modificado, gangrena dos dedos ou do antepé. E o 5 já tem gangrena do... esse 5 eu não... sei lá, eu acho que eu pensei que era 4 mesmo. Mas Ele diferencia, né, a gangrena localizada do 4 e da extensa do 5. É só essa aqui. Isso. Então, essa é a classificação de Wagner. Aí vocês olhem ali. É a que mais cai em prova e tudo mais, porque é mais simples, é o que a gente usa no dia a dia, na prática. Essa aqui cai mais em prova. Não sei se até na SBOT eu acho que cai isso aí. Cai na SBOT, caiu para mim na prova de título da BTP também. Tá vendo, minha gente? Então aí é uma questão séria da nossa prova. Né? Pronto. Vou colocar aí, aqui no slide é de Wagner, então. Classificação de Wagner, entendeu? As outras maiores... É muito complicado, né? Então acho que é interessante você avaliar. Tem uma úlcera, vamos avaliar pela classificação de Wagner, entendeu? É porque as outras é mais para estudo, né? Porque é mais complexa, entendeu? Mas para o dia a dia, para passar o caso para alguém, é uma úlcera Wagner 2, entendeu? Faz o Probit-Bone teste, né? Que você vai falar depois, provavelmente. Já viu o Probit-Bone, né? Que é botar um probezinho metálico ali naquela úlcera e ver se você sente osso. Se sentir osso, já é uma úlcera Wagner 2, entendeu? Não seria Wagner 1, né? Que ele está sentindo o osso está exposto ali. A gente chama Probit-Bone teste. Eu não tinha escutado isso, não. Na verdade, eu vi até numa prova de diabetes que eu fiz aí, mas eu acabei que eu não coloquei eu não vi nos livros, não, para colocar. Que aí é para você avaliar se tem comprometimento do osso, né? Isso, se o osso está exposto dentro da úlcera. Pode ser um palito, pode ser uma caneta, sei lá, se tiver estéril, né, se tiver limpa. Pode ser geralmente é um probe metálico, tipo probe de artroscopia, sabe que usa para fazer artroscopia? Entendi. Show de bola. Aqui outra classificação aqui que eu vi, que é a Simbad, né? Mas enfim, que é um pouco mais básica também, que ela vai tentar avaliar todas as coisas, né, de uma vez só. Mas é bem mais. E aqui são alguns aplicativos que eu vi, né? Existem diversos protocolos, então tem os livros lá que o Dr. Alex mandou. Tem os livros que tem o protocolo certinho, inclusive não só da avaliação médica em si, mas a avaliação de outras especialidades, né? Porque é multidisciplinar, o pé diabético ele é multidisciplinar. Mas o que eu vi a galera usando muito, né? Eu estava conversando com uma endocrinologista, que a galera usa muito, é esse SPED, né? E o PEDS Score, né? Como é que funciona? Esse SPED aqui você faz o cadastro do paciente e tudo mais, e você vai avaliar tudo isso, tanto para ver o rastreamento do risco de úlcera, neuropatia, enfim, é como se fosse um protocolo, né? Só que em forma de aplicativo, que você vai botando os dados e sai para você um resultado lá, enfim. E o PEDS Score é a mesma coisa, você vai selecionar aqui, você baixa até no celular, eu baixei para ver como é que é, você baixa lá, você vai colocando aqui se tem ou se não tem, né, essas coisas, e no final ele vai te dar o score aqui, só que aqui é para ver a chance desse pé se tornar um pé muito complicado, entendeu? De ter alguma amputação ou alguma coisa assim. Então, são aplicativos que são simples, mas para você avaliar, né, o grau de acometimento daquele pé. Esse PEDS é legal, para usar na prática, talvez no futuro seja o substituto do Wagner, porque como já tem aplicativo, ele é rapidinho ali de preencher e tudo mais, pode ser que seja bem útil no futuro. Aqueles outros, o Simbad, os outros ali, são bem mais complexos, entendeu? Precisa de uma equipe multidisciplinar, muita gente para fazer essas avaliações todas, mensuração, então às vezes demora. Então você vai fazer com pacientes selecionados quando você quer fazer algum estudo, entendeu? Mas o PEDS e o Wagner dá para fazer tranquilo. Com a régua, você consegue fazer o Wagner e o PEDS. É isso aí. Eu achei bem legal aqui. Eu até coloquei aqui, criei um pé fictício. Aí ele falou, score tanto, baixo risco de ter um outcome desfavorável, né? De ter um desfecho desfavorável. Tá interessante. É isso mesmo.
Beleza. Vamos para imagem agora. Estão vendo aí? Aqui onde eu tô, a internet tá muito ruim. Então, me interrompa a qualquer momento que eu começar a travar ou algo do tipo, tá? Por favor. Já tá travando um pouco, Rui, mas deixa de lado o seu telefone, que eu acho que é melhor pra gente ver. Eu tô do lado do roteador. E até o sinal da internet é ruim, tipo 3G. Mas vamos lá. Mas o celular do modo retrato. É só virar o celular de lado para rodar. Eu tô tentando deixar do lado. Não, ele tá do lado, é porque ele não tá aí mesmo. Ah, Ele já tá do lado aqui. É só aumentar. Aumenta a tela. É só dar zoom aí na tela dele e acabou. Dá para ver. Eu tô vendo aqui. E aqui, as principais opções que a gente vai ter mais contato no dia a dia com o pé diabético, certo? Para avaliação de imagem. Então, radiografia, ressonância e ultrassom. E aí, eu fiz essa aula baseada aqui nesse livro aqui do pé diabético, na avaliação médica e cirúrgica. Clínica e cirúrgica, perdão. Então, vou começar aqui. Tá passando aí para vocês? Já tá nesse pé aqui? Tá. Passou. Pronto, beleza. Pronto. Então, vamos primeiro pela radiografia. Como o Marcel já comentou, a radiografia já vai ser o primeiro a ser pedido no início da avaliação, porque é fácil, é amplamente disponível e não é caro, né? Certo? Então, vai ser a nossa primeira opção. Vai ser útil para a gente ver as calcificações. A gente vai conseguir ver também alterações em tecidos moles, assim, de leve, porque a gente vai acabar tendo, por exemplo, em um caso de celulite, um aumento da grossura, um aumento da densidade. Então, a gordura subcutânea vai estar alterada e a gente vai conseguir ver. Outra coisa que a gente pode ver também é a extensão de uma úlcera, a profundidade. Eu coloquei uma foto aqui, essa foto aqui, a gente consegue ver, né? Então, e úlcera, a gente também vai conseguir ver, mesmo que, assim, na avaliação inicial, só para a gente ter uma ideia, para depois pedir outro exame, né? E o carro-chefe aqui da radiografia é a osteomielite, para a gente conseguir identificar também, além de sinais clínicos, que o paciente vai estar sentindo dor ou não, vai ter infecção associada, vai ter a úlcera, perda de pele, a gente vai conseguir ver a alteração desse. Cadê, minha gente? Acho que ele caiu. Voltei. Caiu, voltei. Pronto, estão vendo, né? Estão vendo? Pronto. O problema da gente já ver uma osteomielite na radiografia é que a gente já vai ver uma osteomielite num caso meio atrasado. Então, quando a gente observar na radiografia, meio que a gente já perdeu o trem ali. Então, geralmente, para a gente conseguir, a gente já vai ter uma perda óssea a partir de 50% aí. E ela vai ter que estar presente em mais ou menos 10 a 14 dias para a gente conseguir enxergar na radiografia, né? Então, acaba sendo meio tardio, assim. Mas, enfim, essa é a radiografia. É mais o que a gente vai conseguir ver. Outra coisa que a gente vai conseguir ver na radiografia são luxações, rupturas e a neuropatia que estava sendo comentada também. A gente tem dois tipos, né? A atrófica e a hipertrófica. Na atrófica, a gente vai ter a fase de osteopenia e o início da reabilitação óssea. E na hipertrófica, a gente vai ter uma fase de remodelamento, digamos assim, de cura, entre aspas. Não cura, mas cicatrização, né? Então, luxações, deslocamentos, a gente vai acabar tendo tendões sendo rompidos ou estando muito contraídos. E toda essa alteração vai causar
debilidade na biomecânica do pé. E é isso que vai gerar úlceras depois, né? Vai aumentando e aí é onde a gente tem que intervir. Então a radiografia vai servir também para a gente ver como é que o osso está tocado, né? A gente pode usar a radiografia também, como o doutor Marcelo já falou, avaliando um paciente em pé, por exemplo, com carga, ou até onde ele consegue fazer a amplitude de movimento. Então, isso que a gente consegue avaliar também. Aqui é um caso de deformidade, né, por uma neuroartropatia. Então, é importante para o procedimento cirúrgico também, a radiografia. Beleza. Agora, em relação à ressonância, a gente vai conseguir identificar melhor as partes moles. É o maior foco. Nas partes moles, a gente vai ter, no contexto do pé diabético, edema, celulite, abscessos, a própria úlcera, né, principal, artrite, tenossinovite. Então, tudo isso aí já vai estar presente aí. E a gente vai ver aqui os problemas principais. A gente vai ver T1, que vai ter um hipossinal, e em T2 vai ter um hipersinal. Quando a gente estiver procurando, por exemplo, uma mielite. Então, a ressonância é muito sensível, só que pouco específica. Então, por exemplo, se o paciente teve algum trauma ou está tendo alguma infecção secundária a outro problema, se não periabético, a gente não vai saber diferenciar, mas é muito sensível, então é fácil de ver. E a opção também da ressonância é a gente usar o gadolinho. Eu não sei até que ponto ele é usado assim na prática, o quão usado é, mas aí a gente vai conseguir traçar melhor o que está acontecendo. Então, a gente vai ver para onde aquele contraste está indo, então a gente vai ver o que a úlcera faz, ou, enfim, de maneira mais precoce, né? A lesão. Aqui, essa imagem aqui, em T1, a gente consegue ver um exemplo, né? Aqui a gente está vendo osteomielite aqui na fíbula. A gente está vendo, porque a gente tem um hipossinal T1. A gente também está vendo um úlcera aqui entre essas duas setas e essa maior densidade aqui de gordura ao redor da úlcera. Certo? Então a gente confirmou aqui com a ressonância que está tendo osteomielite nessa área dessa úlcera aqui, que você viu no exame físico. E aí a gente consegue ver a extensão também, né, do que está cometido aqui. Certo. Outra coisa também que a gente vai conseguir enxergar melhor do que na radiografia, por exemplo, é a irregularidade cortical. Certo? Em fraturas por estresse, por exemplo. Então, acaba sendo meio difícil de ver na radiografia às vezes, mas na ressonância a gente vai conseguir ver com mais clareza aqui. Então, aqui em T1, por exemplo, e aqui em T2 a gente também consegue ver. Aí, o sinal medular, a gente vai ter um sinal de osteomielite, né? Esse sinal medular aqui, que ele fica aqui em T2. E pronto. Então, ver a parte cortical e a parte medular do osso a gente consegue ver com mais clareza aqui na ressonância. Agora, falando do ultrassom, a gente vai ver melhor coleções, né? Então, coleções complexas entre tecidos. Uma vantagem do ultrassom é que você consegue ter um dinamismo, você consegue medir a amplitude de movimento também, da mesma forma, das articulações. Tanto do tamanho do tendão, como do quanto ele está conseguindo estirar ou não, porque é um exame dinâmico. E muito operador dependente, obviamente. Aqui, esses dois triângulos aqui, a gente tem o limite ósseo, e por cima a gente tem coleções aqui complexas, enfim. E aí isso sugere um problema, né? Um abscesso, enfim, no pé. Então é mais ou menos isso que a gente vai conseguir ver no ultrassom. Essa é a principal vantagem dele, o dinamismo. Esse algoritmozinho aqui, bem simples, que o livro trouxe, eu achei interessante e coloquei aqui. E complementa o que o Marcos falou também. Ele começa pela história e exame físico. Então, se tudo estiver normal, a gente avalia o índice tornozelo braquial. E se ele estiver normal, ou seja, acima de 0,9, que é entre 0,9 e 1,3, a gente repete em 5 anos. É o que ele sugere aqui. Mas se não tiver, se estiver menor que 0,9, então a gente já parte para outro esquema aqui. Ou se tiver uma evidência de úlcera, isquemia, enfim.
E a gente já parte aqui para nossas avaliações, calcula o score of Wi-Fi aqui, sugere, né? E a gente já parte para TC, angiograma, né? TC, angiografia do TC, perdão. Enfim, Doppler, certo? Então a gente pensa no Doppler quando a gente vê um índice tornozelo braquial alterado, menor que 0,9. É o primeiro momento, assim, pelo menos no meu entendimento, que a gente vai pensar num Doppler, em pedir. É no índice tornozelo braquial, que é fácil de fazer. Antes de falar do índice tornozelo braquial, eu coloquei a classificação EFI, o Marco já comentou dela. A importância dela é o objetivo, né? Avaliar as úlceras, o grau de isquemia e a severidade da infecção. Por meio dela, a gente vai conseguir predizer o risco da amputação, se vale a pena não fazer uma revascularização, o quão provável é que ocorra uma cicatrização naquele pele. Então, esse que é o objetivo da classificação EFI. Aqui ela em si, né, o já trouxe, não vou falar sobre ela. E aqui a gradação, porque ela tem os scores de 0 a 3. Então, o que significa cada um, né? Que depois você vai somar. E aí, por exemplo, você consegue ter uma noção, mas é isso. Não vou mais me ater ela, porque já foi discutido, né? E aí, falando sobre o Doppler. O Doppler é muito útil. Uma cicatrização pobre, antes de começar o Doppler, algo que a gente consegue ver só com o índice tornozelo braquial. O que ele traz aqui no livro é que menor que 0,6 ou menor do que 70, a própria pressão que você mede, né, com o esfigmo do tornozelo, a gente já vai predizer aí, já vai esperar que a cicatrização esteja pobre, já tem uma vasculopatia aí, então é um pé que vai precisar de alguma abordagem, certo? Então, se você tem um índice menor que 0,6, de certeza já é um problema. E pronto. Agora falando sobre o Doppler. Uma onda normal é trifásica. O que significa ela ser trifásica? 3 fases. A primeira é a sístole, é a onda maior. A segunda e a terceira. A primeira onda é a sístole. A segunda onda é um fluxo reverso, por causa do início da diástole. E a terceira onda é um fluxo correndo na direção normal, por causa do final da diástole. É assim que funciona. Então, o normal é que seja trifásico. Você começa medindo femoral e vai descendo. Aí vai para o poplíteo, depois vai para o tibia posterior e depois para o pedoso, como está marcado aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui que ele trouxe, na perna direita, o poplíteo já está diferente, já está monofásico aqui. Agora, para cima, está trifásico. Foi a sua avaliação. Sempre a avaliação com essa de proximal para distal. Aqui, ele achou monofásico no tibial posterior. Então, o problema aqui não está poplíteo, então está mais embaixo. É uma forma legal de avaliar a vascularização. Eu não sei até que ponto a gente pode avaliar isso de alguma forma. Que tem um aparelho, né, para medir isso aqui. Ou seria o caso de encaminhar vascular sempre, assim. Se a gente poderia fazer isso aqui, eu não sei. Mas, enfim, é como se lê. Trifásico, bifásico, monofásico. E a gente também percebe que a amplitude vai diminuindo de cada onda aqui. Porque ele está com problema, né? Se o problema aqui está na poplítea, então a gente espera que a amplitude de cada onda dessa vá diminuindo quando chegar na tibia posterior, quando chegar na pediose. Então, é outra coisa para a gente ver também. A amplitude dessas ondas. O quão diferente elas estão à medida que você vai indo de proximal para distal. Aqui na perna esquerda, a gente vê que a amplitude vai diminuindo mais gradativamente. Só que quando chega depois do problema aqui, na tibial posterior, ela cai mais, drasticamente. Essas ondas aqui estão muito menores do que essas aqui, por exemplo. Certo? E aqui, enfim, é outra coisa para se ver no resultado, né? Do duplo arterial.